Fala, Mente Ativa! Eu sou a Flás Gavioli, esse é o Fala que eu te escuto, o meu podcast sobre histórias que nutrem. Eu sou nutricionista e neurocientista, mas o objetivo desse podcast aqui é trazer pessoas interessantes com histórias que vão fazer você refletir, pensar na vida e também se divertir. E hoje eu trouxe um convidado que é muito especial. Pode ser que, assim, sou suspeita para falar que talvez o Fala que eu te escuto não existisse se eu não tivesse participado do podcast dele, porque foi uma experiência muito legal. E é um cara que inspira muita gente. Talvez você conheça ele direta ou indiretamente, mas tenho certeza que se você ainda não viu nenhum vídeo dele, você vai adorar conhecer o canal dele do YouTube também. E eu estou falando do Lutz Lobo. E aí? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao Fala que eu te escuto. Agora estamos aqui num pouquinho diferente, né? Hoje eu como host, você como convidado. Eu participei do seu podcast no início do ano e foi uma experiência muito boa para mim. Então, o que eu falei isso no começo, acho que reflete muito isso. A experiência foi tão legal, para mim como convidada, também para outras pessoas, pacientes que chegaram, que eu repensei nessa ideia que a gente já tinha, mas que estava adormecida de realmente colocar o Fala que eu te escuto no ar. Então, obrigada por isso também. Muito obrigado pelo convite. Adorei que você me chamou para vir participar aqui. Já na nossa conversa lá, já vi que você tinha jeito para trocar ideia, conversar. E fico feliz de ter feito parte disso de alguma forma, porque eu, como um amante do podcast, do formato, fico feliz de ter mais pessoas fazendo aqui no Brasil, que lá fora já é uma coisa muito mais difundida, assim, né? E aqui ainda eu vejo a galera relutante em começar, mas fico feliz de ter sido chamado para participar aqui. E é isso, parabéns pelo projeto. Obrigada. Obrigada, é uma honra ter você aqui de verdade. E eu tenho muitas curiosidades sobre Lutz. Na verdade, não é Lutz, né? Não. É seu apelido. Qual o seu nome, idade? Vamos começar assim, Bora. Descobrindo quem é o famoso Lutz. Bora. Meu nome é Luiz, na verdade. Lutz veio de apelido que eu usava em jogo quando eu era criança. Eu colocava Lutz só porque achava mais bonito que Luiz. E... Tipo games eu CS, exatamente, assim? jogava CS e tal. E aí eu preferia usar Lutz, assim, como nick mesmo. E aí, depois o pessoal começou a me chamar assim na escola também, aí ficou. Eu uso Lutz, mas meu nome mesmo é Luiz. E o Lobo também não é Lobo mesmo. Não é? Não é. É seu sobrenome? Não é. E meu sobrenome, na verdade, é o contrário disso, é Cordeiro. Meu nome é Luiz Cordeiro. Só que eu usava Lutz Lobo porque eu gostava do animal também, e aí ficou. Então, hoje eu uso esse nome, mas não é meu nome de verdade, é só um nickname mesmo. Eu queria trocar meu Instagram pro meu nome real, mas já tinham pego, eu falei, vai ficar assim mesmo. Então, ficou isso. Eu tenho 22 anos. 22. Uau. 22. Tá. Nome completo? É Luiz Carlos Cordeiro Neto. Tá. E você é de onde? Que eu lembro que quando foi fazer o podcast, foi no ABC. Isso. Mas você falou que acho que já morou em Minas, se eu não tô enganada. Então, onde você nasceu? Como que você veio parar aqui? Eu nasci em Manaus. Em Manaus? No Amazonas. E aí, de lá, eu fui morar no Ceará. Isso tudo, assim, por causa dos meus pais, né? Eles eram doidos mesmo. E aí... eles eram nômades mesmo? Bem nômade, na verdade. E aí, lá de Manaus, fui pro Ceará, morei lá um tempinho. Depois fui pra Minas. E de lá, assim, eu fiquei do começo da infância, não lembro, 3 anos por aí, até uns 7, fiquei lá. Depois vim aqui pra São Paulo. E aí, eu moro no ABC desde então. Tá, e seus pais, eles eram mais nômades por vontade deles? Era o trabalho que puxava? Eles têm essa vida aventureira ainda? Cara, o meu pai tinha bastante. Meus pais se separaram muito cedo, mas assim, o meu pai era muito assim de... Pode falar palavrão? Pode Porra sim. louca mesmo. Então, meu pai é programador. E naquela época tinha uma cultura da galera da programação que era uma cultura meio hacker, assim, meio alternativa. E aí, ele era loucão, e aí viajava o Brasil inteiro. E aí, por consequência disso, eu não lembro se ele foi trabalhar em Manaus, um trabalho específico lá que ia durar alguns meses. E aí, eu acabei nascendo lá mesmo. Minha mãe foi junto e acabei nascendo lá. Fiquei lá um mês, mais ou menos, e já fui pro Ceará. Morei no Ceará até uns 2, 3, depois fui pra Minas. E você tem alguma memória desses anos?
antes de eu vir pra São Paulo, a única coisa que eu lembro era de brincar bastante na rua. Do momento que eu pisei aqui, eu já não sei por questões de segurança, sei lá, mas já não tinha muita vontade de ir pra rua brincar, sabe? Ficava mais em casa mesmo. E aí foi quando começou o amor por computador, por YouTube, etc. E você acha que esse amor tem alguma relação com a atividade do seu pai ou nada a ver? Eu acho que é bem possível, né? Se a gente pensar aí que muito das nossas paixões são moldadas já na infância, né? Então eu vejo que várias coisas que eu trabalho hoje, que eu gosto de fazer hoje, já vieram meio que por uma influência, sabe? Então, eu tenho memórias, assim, do meu pai gravar vídeos meus e ele editar, tipo, eu brincando e fingindo ser um super-herói, sabe? Então, ele fazia a edição ficar bem rápida. Aí, parecia que eu tinha um poder de ser super rápido e tal. Eu até postei no Instagram outro dia um vídeo que a gente gravou, que, tipo, eu fazia assim com a mão, e aí ele editou o vídeo e colocou, tipo, uns raios, assim, na minha mão. Então, desde essa época já veio uma paixão por vídeo, por criar coisas e tal, sabe? E aí, isso foi reforçando com o passar do tempo, né? Eu sempre fui tendo canais no YouTube, sempre fui criando coisas na internet, já tive blog, já tive... Enfim, tudo que você imaginar na internet, já tive página no Facebook, com mesmo? 30 mil likes, enfim. Eu sempre gostei de criar coisas assim na internet. E aí, eu acho que foi muito, sim, por causa do meu pai, assim, do jeito que ele levava a vida e tal. Legal isso que você falou, de muita coisa, nossa, ser moldada na infância, às vezes a gente não se dá conta. Você concorda com isso? Eu concordo, sim. A neurociência concorda bastante com isso, né? Também. E você está falando muito dessa sua parte criativa. Me conta sobre blog, o que você já se aventurou, o que você criou, como é que era a Lutz desde a infância, assim? Porque você ainda é muito novo, caramba, eu não sabia que você tinha 22 anos mesmo. Então, mas assim, né? Vamos ver, infância, adolescência, como que você passou? Foi tudo bem? Não, mas a gente chega lá. Tá. E aí, bom, minhas primeiras aventuras, assim, com criar conteúdo mesmo pra internet foi com blog. Então, eu tive blog de games, assim, bem amador, eu tinha 8, 9 anos. Nossa. Mas eu consigo, sabe aquele site na internet, não sei se você já viu, que chama Time Warp Machine? Não vi. É tipo uma volta no tempo, só que online. Como que funciona? É um site que você entra, você digita alguma URL lá, e aí você consegue ver como era um site há 10 anos atrás, sabe? Então, se eu entrar lá e digitar a URL desses meus blogs antigos, eu consigo ver alguns posts que eu fazia. Escrevia tudo errado, era escroto, mas eu tinha 8 anos, né? Não tem o que se esperar. Mas foi legal ver isso, sabe? Eu lembro de um post específico que eu já organizava, tipo, uma competição de desenho. Então, aí a galera mandava desenhos que eles faziam e eu elegia quem ganhou, quem tinha feito o melhor desenho. Então, desde sempre eu tava já querendo criar conteúdo mesmo, colocar algo que tava dentro de mim pra fora, assim, na internet, sabe? Aí eu tive esse blog de games, depois eu tive um blog de anime. Sabe o que é anime? Não. É desenho japonês. Ah, tá, sim. Tive um blog de desenho japonês, assim. Mas você fazia? Eu escrevia. Alguma... Eu escrevia, por exemplo, top 10 animes, né? Desenhos japoneses. Então, e aí eu fazia o top 10 e escrevia o porquê que eu achava que cada um tava ali. Um exemplo de um post que eu fazia. Basicamente é uma criação de conteúdo, né? Sim. Ia criando em texto mesmo. E aí o meu primeiro canal no YouTube, eu acho que eu tinha uns 11 anos por aí. Então, mais de 10 anos atrás. E aí também era sobre games e tal, que era o que eu vivia, né? Eu só jogava o dia inteiro. Eu não gostava de escola, não gostava de... Eu sempre gostei de estudar, de ler, mas eu não gostava do que eu tinha que estudar na escola. Eu não gostava das matérias, não gostava do conteúdo. Então, a minha vida, basicamente, na infância, assim, era sair da escola, ir pro computador, ficar o dia inteiro no computador, seja jogando, seja consumindo conteúdo mesmo. Então, comecei a criar conteúdo sobre games mesmo. E depois, na adolescência, eu meio que larguei isso de lado. E eu acho que todo adolescente fica revoltado um tempo, né? Para de gostar das coisas que gostava. Fase Como é que é isso? né? E aí, nessa época, assim, eu já fui meio que deixando de lado essa criação de conteúdo e fui meio que... Com 15 anos, mais ou menos, eu falei, tá, vou ser programador. Então, porque meu pai foi, sabe? E aí eu comecei a estudar programação. E aí, conheci a mesma cultura hacker que tinha lá. Aí eu fiz parte de um grupo hacker que o pessoal ficava... Assim, era um bando de moleque que sabia como invadir um site e mudar
a tela principal do site, sabe? É basicamente uma pichação, não é nada bonito, não é nada legal, mas a gente fazia. Eu lembro de uma situação específica que foi pros Trend Topics do Twitter, que era, a gente chegou a hackear o Marcos Feliciano. Não lembro por quê, a gente só hackeou ele e foi pros Trend Topics. E aí... Foi uma emoção pra você, né? Pra mim, eu achava que eu tava no máximo. Eu lembro de ficar postando no Twitter, tipo, pro Danilo Gentili me chamar pra uma entrevista. Tipo, umas coisas assim, sabe? Mas hoje, olhando pra trás, vendo isso, era eu tentando encontrar uma forma de ser visto, de alguma forma, sabe? Depois de um certo tempo, eu parei de ter um pouco de ter contato próximo com meu pai, com a minha mãe e tal, e eu talvez tenha sentido uma necessidade de atenção maior nessa época. Então, eu queria ser visto, queria ser adorado, mais do que o normal, vamos dizer assim, né? E aí, nessa época, eu comecei a hackear esses sites e tal, porque eu achava legal. Só que aí isso enjoou, aí eu passei basicamente a minha adolescência inteira sem mexer muito em computador. E eu ia pra escola porque eu gostava da farra da escola. E aí de sexta, sábado e domingo eu saía. Basicamente isso, na adolescência. Era o rolê. Festa, balada, curtia. Basicamente isso. Até os 17, mais ou menos. Foram uns 2 aninhos, então, entre aquela decisão com 15 anos, que mesmo decidir ser programador com 15 anos é uma decisão peituda, né? Assim, você peitou essa decisão com 15 anos. E aí depois abandonou, teve 2 anos de farra e a chavinha começou a virar novamente. Foi. Aí, assim, depois que eu terminei a escola, eu quis... tem um fato interessante. Eu não terminei a escola. Eu terminei os anos que precisava, mas eu terminei com um monte de recuperação, um monte de DP. E aí, na época eu era um pouco mais crítico do sistema, assim. E aí eu falei, eu não vou entregar, não vou me formar mesmo. Então, eu falei assim, eu vou ganhar minha vida sem precisar de diploma, sem precisar de nada, sem depender nada disso. Então, aí eu fui trabalhar já assim que terminei a escola. Aí eu trabalhei como TI numa empresa, fiquei lá uns 2 meses, mais ou menos. E depois eu fui para uma outra empresa, que foi até onde eu fiquei até ser demitido, que foi... eu tava fazendo trabalho de edição de vídeo lá. Então, eu fiquei editando vídeo durante uns 2 anos para essa empresa, só para eles especificamente. E nesse meio tempo eu ficava prestando serviço de vez em quando. Surgia um cliente ou outro de freelance e aí eu editava. Então, chegou num momento assim que eu lembro claramente ter acontecido umas 2 vezes isso, de um mês bom, onde eu além do meu salário e ter conseguido uns 2, 3 clientes, eu consegui tirar tipo 7 mil reais por mês. Nessa época, muito novo, né? Com 20 anos, acho. 19 anos. Então... Você falou, opa, tem uma oportunidade. Tem alguma coisa aí. Eu falei, realmente eu não preciso do que tá todo mundo falando que eu preciso fazer, faculdade e tudo mais, né? E nesse mesmo tempo, assim, enquanto eu trabalhava, enquanto eu tava ganhando um dinheiro legal como editor de vídeo, eu comecei a sentir mais necessidade de buscar conhecimento sobre mim. Porque eu ainda eu me sentia muito revoltado, assim, tinha muita raiva dentro de mim, muita tristeza, muita... Eu acredito que nesses tempos, nesses 2 anos, 3 anos que eu passei depois de terminar a escola, eu tava numa depressão. Mas, basicamente, eu conseguia me manter ali trabalhando normal. Mas eu realmente estava muito mal por dentro. Você enxergava isso na época ou foi depois, investigando, fazendo Eu me sentia terapia? muito perdido na época. Então, eu não sabia o que fazer. Tipo, eu me sentia sem ter um norte, assim, eu não gostava de mim mesmo, em questão de aparência, em questão de... não gostava de quem eu apresentava ser também para as pessoas, tipo... As pessoas já falavam que eu era muito inteligente, mas eu não sentia aquilo. Eu falava assim, como é que eu sou inteligente e não terminei a escola, sabe? Então, tinha muitas coisas ali que eu tava numa vibe muito ruim. E aí, eu quis buscar mais conhecimento, né? Foi quando eu conheci os podcasts em si, aqui no Brasil. Que até eu fico feliz que pessoas como você fazem podcast, porque foi uma coisa que mudou minha vida mesmo. O podcast em si, o formato. Porque, querendo ou não, isso aqui é muito humano. Sei lá, vou chutar uma data aqui porque eu não manjo, mas 10 mil anos atrás os seres humanos já sentavam na fogueira e trocavam ideia. E a gente ficou assim quanto tempo? E depois isso se perdeu, sabe? Então, isso aqui é praticamente uma fogueira que a gente tá aqui trocando ideia, só que é uma fogueira que outras pessoas podem ver também. Então, o que a gente troca de experiências aqui e aprendizados, e, enfim, lições de vida,
pode mudar a vida de pessoas. E aconteceu comigo isso. Então, já naquela época, isso foi em 2019, eu conheci os podcasts audiovisual. Então, tinha acabado de começar o Flow já tinha mais ou menos uns 6 meses de vida, e tinha um outro rapaz chamado Solari, Felipe Solari. Ele trabalhou na MTV um tempo. Só existiam esses 2 podcasts aqui no Brasil. Comecei a acompanhar o Flow, e eles sempre falavam da inspiração deles, que era o Joe Rogan, que é o maior podcaster do mundo hoje, né? E é um cara muito foda. E aí eu fui atrás de conhecer. Então, fui atrás de conhecer o Joe Rogan. Nessa época, o meu inglês não era 100%, mas já dava para entender quase tudo do programa dele. E aí foi no programa dele, nas conversas que eu vi ele tendo, basicamente ele leva o que eu levo hoje, psicólogos, neurocientistas, psiquiatras, enfim, nutricionista, toda a galera que pode trazer algo para melhorar as nossas vidas, né? Então, quando eu comecei a ver ele e entender o que ele estava falando ali, eu lembro especificamente da entrevista que ele fez com o Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, acho. E eles falaram sobre propósito e como... Parecia que estava falando para mim ali, como a juventude da galera de 19 anos para frente, assim, tava se sentindo perdida na vida. E eles começavam a explicar o porquê daquilo, por que aquilo estava acontecendo. E aí vem do jeito que os pais criaram, enfim... Eu não lembro exatamente tudo que ele explicou, mas ficou muito claro pra mim ali qual que era, entre aspas, o meu problema, entendeu? E aí, naquela época, eu comecei a ficar menos revoltado com a questão do diploma e tudo mais. Falei assim, vou tentar terminar a escola e quem sabe eu faço psicologia. Eu gostei do assunto, né? Quem sabe eu faço medicina, aí me especializo em psiquiatria. Enfim, tentei estudar até, só que eu não consegui. E você estava em que ano nessa época? Ou tentando concluir? Isso foi em 2019, com 19 anos. Tá. Então, eu falei assim, deixa eu colocar minha vida nos trilhos aqui, vou estudar, vou terminar minha escola, né? E vou fazer uma faculdade. Só que nesse tempo, enquanto eu assistia os podcasts, eu via que eu queria muito fazer aquilo também. Então, eu ficava meio dividido de que, tipo... Olha exatamente como eu pensava. Nossa, eu vou virar um psicólogo foda e vou ser chamado para os podcasts. Eu pensava isso. Porque eu quero participar disso de alguma forma. E aí... Passou um tempo e eu postergando a ideia, né, de fazer, de estudar para fazer uma faculdade, ou mesmo de começar um podcast, que eu pensei nessa possibilidade também. Passou um tempo, deu a pandemia, 2020, né? E aí eu fui demitido. Nisso que eu fui demitido... E aí? Foi um choque, amigo? Foi. Porque eu meio que tava querendo ser demitido, só que eu não esperava, não sei explicar. E aí eu fui demitido e aí eu passei, mas depois da demissão, assim, foi bem no começo da pandemia mesmo, passei uns 6 meses planejando o que eu ia fazer. E aí eu falei, beleza, eu não quero mesmo fazer faculdade, não queria, não era pra mim aquilo mesmo. E vamos lá, o que eu sei fazer? E aí eu voltei a prestar serviços de edição de vídeo e aí no meio tempo eu fiquei planejando que canal do YouTube que eu ia fazer que ia me dar dinheiro suficiente pra eu poder começar o podcast. Porque quando você vai atrás de comprar equipamento, e aí precisar de uma estrutura, e aí outra coisa, eu não sabia como é que eu ia chegar nas pessoas, tipo, não era ninguém, né? Eu não tenho contato de ninguém, eu não sei como é que eu vou fazer. E aí eu pensei no canal, que é o Cortes Podcast, que é o meu outro canal que tá batendo uns 600 mil inscritos. E aí... Você começou com ele, era corte do quê, inicialmente? De tudo. Na época só tinha o Flow, então eu só fazia do Flow. Tá. E aí depois surgiram os outros podcasts. Aí eu fui juntando, quais são os que eu mais gosto de acompanhar. E aí eu uni o útil ao agradável. Eu já gostava de assistir podcast o dia inteiro. Já tava nessa. Eu falei, vou assistir. E quem sabe se eu começar a postar corte aqui vai dar dinheiro, vai dar alguma coisa. E não deu outra. E aí eu comecei a... No mês que o canal... Eu vi que ia dar certo, eu vi que as views estavam subindo, eu juntei com a minha namorada e falei assim, vamos alugar uma sala comercial, vamos se mudar para a sala comercial e vamos tentar tocar nossos projetos, que na época ela queria também trabalhar com internet. Aí ela topou. E, na verdade, ela que me deu a coragem de topar, porque eu dei a ideia, mas eu tava muito relutante, eu tinha muito medo, né? Eu não tava recebendo mais salário e tal, eu tinha que pagar uma sala comercial e tudo mais. Enfim, a gente alugou a sala comercial
e começou a morar dentro da sala comercial. A gente teve que instalar um chuveiro que ficou horrível. Literalmente. Literalmente. E aí ficou horrível o chuveiro, ficou fraco, era ruim. E a gente tinha que lavar louça na pia do banheiro. Então, tipo, foi uma época onde eu aprendi muito ali sobre o que é ser humano mesmo. O que é passar por uma dificuldade e aguentar aquilo, sabe? Ali, mais do que nunca, eu tive que me reforçar, assim, com o que dava. Então, nessa época, eu fiquei mais próximo de Deus, assim. E fui atrás de mais conhecimento sobre psicologia, sobre saúde em geral, né? Enfim, fui juntando dinheiro. Tem uma foto legal que eu fiz assim que eu comecei o canal, esse primeiro canal, que eu desenhei. Não é esse microfone, mas é um bem parecido, né? Desenhei esse microfone, desenhei o quanto eu queria e escrevi assim, Lutz Podcast. Aí eu falei, vou conseguir isso aqui. Quando eu conseguir isso aqui, eu começo o podcast. Aí eu consegui. De retorno financeiro. Aí eu consegui, aí eu fui começar e não deu, porque era muito mais caro do que eu imaginava. Mas enfim, aí foi indo. E aí eu consegui montar, comprar os equipamentos, aí eu juntei mais um dinheiro, consegui ter 3 meses guardado de um aluguel de um lugar bem melhor. E aí foi assim, então... E aí eu peguei tudo isso que eu tinha juntado, que era 3 meses de aluguel desse outro lugar, os equipamentos, e me mudei. E aí o podcast, em 1 mês e meio, monetizou também. E aí já... Basicamente, o que eu esperava ganhar com ele em 1 ano, eu ganhei em 1 mês. Já no início. Então, isso já provou que, é possível, então, a gente ter sonhos e ir atrás, né? Deu certo comigo. Mas, basicamente, assim, é a história de como surgiu o podcast. Não sei se eu me alonguei muito. Não, tô adorando. Pode prolongar, aprofundar do jeito que você quiser. Não conhecia nada dessa história, parabéns. Que legal de ver, né? Claro, quando a gente olha para uma pessoa que está tendo um resultado legal, a gente nem imagina o que ela passou, né? A gente realmente olha o passado dessa pessoa, né? Para ver onde você está hoje. E muito, muito legal. E... Caramba, essa história do morar no estúdio ali foi bem forte, assim, né? O que você acha? Tem uma coisa, né, de que pra gente chegar num certo lugar que a gente quer, um lugar um pouco melhor, parece que a gente tem que passar, às vezes, por um período de sombras, né? Como é que você vê isso? Eu lembro até que você me perguntou, quando eu fui no seu podcast, você me perguntou algo do tipo se a vida não podia ser leve. Calma aí, tô tentando lembrar aqui. Se a vida é sofrer, algo assim. Tipo, você acha que a vida tem que ser sofrimento e tal? Eu falei, olha, não, acho que dá pra levar a vida com leveza, mas eu acredito que a vida é sofrimento também. Que não existe você ter uma vida só 1000 maravilhas, até porque, sim, o sofrimento, ele faz a gente crescer, ter outra perspectiva, amadurecer. Então, eu realmente confio nisso. Claro que isso, né, tem gente que passa uns perrengues muito, muito fortes, né, relacionados à saúde, e que a gente não deseja para ninguém, mas maior ou menor grau dentro do seu contexto de vida, acho que todo mundo passa um perrenguinho e que é um perrengue saudável, aquele estresse agudo que não se prolongou, Total. né? Você teve um período difícil, né, de se sentir perdido, de uma dinâmica familiar que para você teve um momento de atrito, né? Não sei se posso usar essa palavra, dificuldade ali na questão financeira, e isso te moldou, tipo, te fez um cara com uma cabeça diferente, né? Total. E eu lembro da sua história também, de que hoje o trabalho que você faz, basicamente de ajudar mulheres, por exemplo, a atingirem a terem um cérebro mais nutrido, um cérebro mais... Enfim, a funcionar melhor como ser humano, né? Tem muito a ver também do que você passou antes, né? Eu lembro da sua história também. E eu acho que, por exemplo, o nicho que eu escolhi do podcast hoje tem a ver com o que eu passei também. Então, eu quero tentar entender o que passou na minha cabeça e o que passa diariamente na cabeça de praticamente todo mundo. Pra gente tentar encontrar, não sei se existe isso, mas tentar, pelo menos, chegar mais perto, descobrir um melhor jeito, assim, de viver a vida mesmo, sabe? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer no dia a dia que tornam essa experiência de estar vivo uma experiência melhor, né?
Sim, concordo. Eu acho que foi muito da sua experiência, da minha, por eu também ter passado por uma transformação de estilo de vida e ver o quanto que isso impacta na saúde cognitiva, memória, concentração, o bom humor, né? Se sentir menos ansiosa, dormir melhor, ter capacidade de ler um livro. Então, acho que essa era a minha principal angústia, que era a minha incapacidade de terminar o que eu começava a fazer. Se Aham. fosse ler um livro de 50 páginas, eu era incapaz. E eu me moldava já como burra, né? Tinha ali pra mim uma etiquetinha na testa, burra, é isso, vai continuar assim fazendo coisas medíocres. E aí eu vi que não, que tinha muita relação com o estilo de vida, Total. e alimentação, e rotina, e sono. E eu acho que você encontrou um conteúdo muito legal lá fora, que ressoou pra você num bate-papo. Uhum. Também acho que isso daqui é uma troca humana muito diferente do que ainda lives e outros formatos que a gente tem. E, e de certa forma, acho que também pelo seu trabalho aí, pelos cortes, depois de você entrevistar pessoas, bater papo com pessoas da área da saúde, isso foi impactando a sua vida. Isso até eu queria saber. Você se sentiu Uhum. assim, não pressionado, acho que não é essa a palavra, mas um pouco mais, assim, instigado, no minimamente, para colocar as coisas em prática quando você levava as pessoas pro podcast? Pra Porque às vezes você caramba. escutava ali o dia todo, toda semana entrevistando gente, falando sobre saúde, e na hora de se alimentar, de ter uma rotina, de praticar atividade física, você não fazia. Total. E aí você ficava, putz, meu. Eu sou uma E aí? farsa. Total. Um exemplo. Você lembra que mês que você foi lá? Foi bem no começo do ano, né? Acho que foi final de Fevereiro? janeiro ou fevereiro. Fevereiro. Depois daquele dia eu comecei a comer salada, por exemplo. Aê! Que é uma coisa simples, né? Mas pra mim Sim. parecia um martírio. Não sei se essa palavra é certa, mas parecia um. Eu vi um alface com tomate no meu prato, eu sentia nojo, sabe? E depois daquele dia eu falei, mano, como é que eu não tô comendo salada? E aí eu usei até. Não sei se você chegou a falar isso no podcast, mas foi o insight que eu tive pra conseguir comer salada. Foi tipo, se eu comer isso aqui, eu vou ficar mais inteligente. Foi. Falei isso. Então, basicamente eu comecei a enganar meu cérebro. Toda vez que eu vi uma salada, até hoje eu não gosto do gosto. Mas se eu falo, se eu comer isso aqui, eu vou ficar mais inteligente, eu dá vontade de comer. Então, tipo, pra você ter ideia de que, sim, já são mais de 60 episódios lá. Então, do primeiro episódio até hoje, eu aprendi tanta coisa e mudei tantos hábitos e mudei tanto o jeito de enxergar a vida, o jeito de enxergar, o jeito de levar mesmo o dia a dia, sabe? O jeito de lidar com uma adversidade. Então, pra mim, o podcast é uma escola também, né? Então, toda semana ali eu tenho 2 professores na minha frente que eu posso perguntar o que eu quiser sobre o assunto que o cara manja. Então, pra mim, isso virou uma coisa, praticamente um hack na vida. Que eu tenho ali toda semana 2 profissionais fodas pra trocar ideia comigo. Quem que tem acesso a isso hoje em dia, sabe? Só quem tem um podcast. Então, realmente, depois que eu comecei a receber o pessoal, eu me senti na obrigação de cuidar mais da minha saúde, mas não só pela questão do nicho do podcast, e sim por ver que aquilo era melhor pra mim. E aí, nisso, eu já vi também o pessoal que trabalha comigo lá no podcast mudar hábitos também. Então, você começa a ver isso e aí chega a mensagem da galera, tipo, nas DMs. Nossa, esse episódio mudou minha vida. Que era uma coisa que eu já mandei mensagem assim pra pessoas. Que legal. Então, isso me deixa muito feliz mesmo, assim, sabe? Me deixa realizado que, beleza, meu projeto, mesmo que acabe amanhã, já cumpriu o que eu queria. E agora é só continuar e eu ainda vejo como é só o começo ainda, e são 60 episódios. Então eu quero É só o começo. eu quero chegar em 1000, sabe? Eu quero ainda muito tempo. E é o que você falou, é um aprendizado constante, sabe? Às vezes você começou agora, mas eu já vejo, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que você já percebeu que o poder que isso aqui tem, o que pode trazer pra sua vida. Como é que é isso? Muito legal. Você está falando isso, e olha só, você começou um podcast, você começou um projeto que você influenciou a sua vida, né? Você mudou a sua vida aos poucos, você começou a mudar a vida das pessoas que trabalham com você,
para melhor. Então, não só a questão de dar oportunidade de trabalho, financeiro também, claro, que todo mundo quer ganhar melhor, mas prevenindo doenças, a pessoa vivendo melhor para você mesmo, tanto prevenindo quanto se cuidando agora, porque para aguentar o ritmo de trabalho que você tem hoje, né, com podcast, com projetos, lançamento de curso, você também precisa ter um cérebro forte, uma emoção equilibrada, um corpo que te sustente, né, que aguente esse baque de uma forma saudável, entendendo que isso é um momento da sua vida também. E isso é muito legal, esse movimento de você contaminar outras pessoas. Eu acho o máximo esse estilo de vida. E, claro, você também tá com pessoas que provavelmente estão dispostas a mudar. Porque tem gente que, quando não tá disposto, né, tá fechada ali, tá naquele casulo, é muito difícil, a gente não consegue influenciar. Total. Mas você tá num ambiente favorável, né, para isso. Tá propício, que tá todo mundo a fim de crescer, de se cuidar. Porque talvez perceba que o quanto que a vida muda quando a gente se cuida, quando a gente se organiza. Isso destrava, parece um monte de coisa. Total. Né? Quando, por exemplo, falando sobre isso de destravar, eu levo 2 tipos de psicólogos diferentes lá no podcast. A galera da neurociência, que também é sua área, da TCC e tal, que é uma terapia mais focada mesmo em comportamento, em como a gente, como bicho funciona, como ser humano funciona. Uhum. E tem outra galera que é mais da psicologia, psicanálise, do Freud, do Jung, que é meio que como a mente funciona. A neurociência não acha que a mente e o cérebro são coisas separadas, mas para essas pessoas praticamente é. E aí, o que eu acho legal é que, pegando o conhecimento da galera do comportamento, da neurociência e tal, e aplicando, você vai resolver 90% de todos os problemas que você tem, na minha opinião. Assim, problemas que eu digo humanos. Então, às vezes, uma falta de foco, uma preguiça, todas essas coisas que incomodam todo mundo. Se você seguir uma cartilha que existe hoje na ciência, que é 3 litros de água por dia para a maioria das pessoas, se alimentar certo, exercício físico, sono regulado, todas essas coisas você já elimina, você já ajusta um monte de coisa que está desajustada. Só sobra a parte, às vezes, existencial, assim, da coisa, de que, beleza, agora que eu tô certinho, o que eu vim aqui na Terra para fazer, sabe? O que eu tenho que fazer ainda? Aí você pode ir buscar. Tem pessoas que buscam isso em alguma religião, em algum tipo específico de terapia, como é dessa galera, em filosofia. E aí é basicamente esses 2 mundos que eu quero caminhar lá no podcast. São as 2 coisas que me interessam, porque depois que eu ajustei tudo, assim, da questão comportamental, ainda faltava, não sabia. Ainda faltava, tipo assim... É uma palavra muito ampla, mas eu vou usar aqui, que é a única que eu pensei. Um propósito mesmo, sabe? Um do porquê que você tá fazendo isso. Por que você tá se cuidando tanto? Não é só pra... pelo menos pra mim, não funciona só pra ser saudável. Eu não consigo aceitar isso. Eu quero usar isso de alguma forma. E aí, fazendo terapia e tal, eu descobri que, se eu pegar todo o conhecimento que eu tenho de internet, de podcast, enfim e tal, e continuar aplicando do jeito que eu tô aplicando, eu vou me sentir realizado. E aí... E eu já percebi que se eu desbalanço essa parte do comportamento, nem que seja um pouco, por exemplo, fico uma semana sem treinar, isso aqui já não funciona mais, já não me traz tanta realização como traria. Então, parece que é isso, você precisa se organizar primeiro, precisa tá com a sua parte ali, bicho, 100%, para depois você poder buscar outras coisas, né? O que você acha disso? Eu concordo. Você falando, eu estava imaginando o seguinte, assim, ajustar a nossa parte bicho, como você está falando, que é o ser humano tem um funcionamento, tem um comportamento, e a gente precisa ajustar isso, com hábitos, com rotina, com sono, e todos esses pilares que a gente conhece. Primeiro, para a máquina estar funcionando direitinho. Depois, eu acho que existe uma parte de trabalhar comportamento mesmo, o ambiente, que é as pessoas que você convive, né? O trabalho que você tá, se você trabalha com algo que você gosta, não piriri pororó. E depois tem também, acho que eu não sei se é separado, né? Mas eu vejo uma coluna, assim, de valores, né? Justo. Da sua vida, porque é diferente o valor para um para outro, né? De o que realmente importa para você. A gente fala isso, parece que tá todo mundo falando sobre propósito e tal, dá uma sensação de que banalizou.
Mas a gente precisa realmente buscar isso, né? Então, esse termômetro que você usa na sua vida, que a gente estava conversando, eu acho que é muito importante, de você sentir quando você está saindo um pouco do seu eixo, dos seus valores, porque eu acho que a vida é assim mesmo, esse grande ajuste. Tô trabalhando muito agora, opa, esqueci da minha família, Total. tô esquecendo aqui de cultivar meu relacionamento com minha namorada, com meu noivo, e você vai sempre reajustando. Mas eu Total. gostei dessa sua ideia do podcast, então, de agora trazer um pouquinho mais desse outro lado. Não sei se é espiritual, né? Que espiritual também abrange muita coisa. Eu ainda não encontrei a Filosofia. palavra certa e não sei se tem. É, né? E até uma luta interna que eu tava, de que, tipo, tá, eu quero continuar trazendo a galera da ciência mesmo, que são coisas comprovadas e que funciona de verdade, só que eu não quero deixar de trazer, tipo, um cara que fala sobre experiências de quase morte, por exemplo. Uhum. Mas eu sempre vou com busca de tentar entender mais sobre a vida, não só para ouvir as curiosidades, histórias, que é interessante também. Sim. Mas entender o que essas experiências de quase morte, por exemplo, transformam nas pessoas. Quais que são os relatos que elas fazem? O que elas falam que muda na vida delas depois daquilo? Sim. E aí, isso é só um exemplo. Aí eu quero trazer também um filósofo para trocar ideia de outros problemas do ser humano, não esses que a maioria são esses ajustes comportamentais. E quero trazer um arqueólogo que fala sobre como era a vida lá na Roma Antiga, por exemplo. Mas por que eu quero trazer isso? Porque eu quero entender como que viviam as pessoas naquela época. Quais coisas que a gente pode aprender com aquela época. Que coisas que eles viviam bem. Porque naquela época todo mundo se exercitava, todo mundo comia bem, sabe? Então tinha muita coisa interessante lá também. Tinha seus problemas, mas sempre tem algo. Ainda mais nessas civilizações antigas, assim, que a gente pode aprender. Então, eu meio que ainda não descobri exatamente qual que é o nicho do meu podcast. Eu não sei nem se algum dia eu vou descobrir, mas é tentar entender o ser humano mesmo, sabe? A gente. Sim. Por que a gente se incomoda com o que a gente se incomoda e por que a gente gosta do que a gente gosta. Basicamente isso. Eu vejo essa clareza no seu podcast, apesar de não ter uma definição em uma palavra, que eu acho que também não existe essa necessidade, mas eu vejo seu podcast como uma mistura de neurociência, saúde, conhecimento, ser humano. E é isso que é legal mesmo, né? A gente também tem uma visão um pouquinho mais macro, né? Apesar de ser eu vejo como um nicho, mas tem uma visão macro, né? Como você falou, até psicólogo, você não pega só de uma linha, você entrevista as duas pontas. Eu acho isso muito importante, que senão a gente fica enviesado só de um lado. É coisa de que nem o algoritmo, né? Total. Se você fica vendo sempre só a mesma notícia do mesmo lado, você só recebe notícias do que você está acostumado a ver. E aí você esquece, né? Não sei. Que existe um outro lado, né? Essa parte de trabalhar a sua tolerância, de ter uma notícia que talvez você não concorde muito e ter que conversar com a pessoa mesmo assim. Isso é muito importante, porque senão a gente faz só o que a gente gosta, o que a gente quer, na hora que a gente quer. E aí também, né? Eu acho que a gente acaba ficando um pouquinho limitado como ser humano, com o relacionamento. Um exemplo que eu posso dar, uma das últimas batalhas que tiveram na minha cabeça, assim, sobre isso. De que se eu levo um psicólogo da TCC, da neurociência comportamental, ele vai falar que uma das coisas mais importantes para você viver bem é o ambiente. Se eu levo uma pessoa da logoterapia, que é do Viktor Frankl, que é a busca por propósito, o sentido da vida, vai falar que o ambiente não importa. E vai explicar de forma racional do porquê não importa. E aí, no caso do Frankl, ele estava lá nos campos de concentração nazista e conseguiu encontrar sentido na vida dele. E vai falar que não tem ambiente pior do que aquele. Então, e ele via pessoas lá também que já tinham encontrado o propósito. Mesmo que elas sabiam que ia morrer ali, elas estavam se sentindo muito bem. Então, são batalhas que, tipo... Um lado vai falar uma coisa e o outro vai falar outra, mas... É meio que os dois se complementam, sabe? Os dois estão certos. Não tem o que fazer. Sim. É o que eu acredito. É o que eu tento trazer lá no meu podcast. Eu acho que isso acontece em todas as áreas da vida, na verdade, né? Não só num conhecimento técnico específico, mas em tudo.
que a gente deve... Claro, você tem a sua opinião sobre uma coisa e que ela pode ser mudada, não tem problema nenhum. Acho que tem muita gente que é amarrada com isso, né? Com uma opinião que teve. É verdade. E é como se fosse uma vergonha você mudar de opinião, como se você fosse... é pessoa de opinião fraca que fica trocando de opinião. Eu não acho. Claro, se trocar de opinião uma vez por semana, tem alguma coisa errada. Total. Mas de tempos em tempos, a partir do seu conhecimento, da sua experiência de vida, a vida é muito cíclica, né? Se você tiver a mesma opinião de 10 anos, dependendo de um assunto que eu vivi, coisas super diferentes, por que não mudar de opinião? Eu acho que a gente tem que encorajar. E faz parte esse conhecimento das duas pontas. E eu, pelo menos, acho ou vejo, né, que às vezes a gente tem uma crítica muito pronta pro outro lado, que não é o que a gente está acostumado a ver, e a gente nunca se propôs, deu abertura de aprofundar naquele assunto. Porque você já tem um certo receio, ou talvez porque você não tenha interesse, porque você gosta muito desse lado aqui. E aí você não concorda e pronto, né? Ou você vira intolerante àquilo. Mas precisa, né? Claro, não são todas as coisas que você vai aprofundar dos dois lados, né? Até, ok, faz sentido, né? Até pra você guiar um pouco a sua vida. E ter suas próprias preferências. Mas é importante, assim, acho que principalmente naqueles assuntos mais polêmicos, assim... Poxa, não fica só no raso, né? Que senão são os leitores de manchete lá, que tem opinião de tudo. Verdade. Porque leu a manchete, pronto. Não sabe de nada em profundidade. Hoje, como é que você vê... eu sou entrevistador, não Vamos consigo. Como é que você vê... O que você quer passar com o seu podcast? Assim, qual que é a mensagem? Qual que é o porquê que ele existe? O que eu gostaria de passar é mensagem, história. Eu acho que muito do que você falou de quando você assistiu o podcast lá atrás e que teve alguma coisa que te inspirou e que te fez ver a vida de outra forma, é isso que eu gostaria de trazer para as pessoas. Então, por isso que eu falo que o podcast é de histórias que nutrem, para trazer pessoas que alguma coisa que ela falar, você vai se identificar, talvez seja isso um certo brilho ou uma coragem que te dê para mudar algo na sua vida, inspiração, diversão, com coisas assim... de qualidade. Esse é o meu objetivo, assim, fazer a pessoa sentir que todo mundo tem seus perrengues, as suas labutas e que a vida é assim mesmo e que a vida é muito boa. Eu acho que, assim, beleza da história mesmo. Esse é o meu objetivo. Da hora, gostei. Gostou, Lutz? Obrigada. Gostei. Você é um bom incentivador. Muito obrigada. Gostei. Não desista. Continua fazendo, porque... eu já vi muitos bons programas, a pessoa simplesmente desistiu no podcast. Eu tô acompanhando o cenário desde o começo. E eu vi vários bons programas começarem e pararem. Tudo bem que cada pessoa tem os seus motivos, eu não sei o motivo de ninguém, assim, mas... eu queria ver esse cenário mais ativo, sabe? Esses podcasts igual o seu, igual o meu, que são coisas mais, assim, mais específicas do que chamar famosos e celebridades e tal. Eu queria ver mais esse cenário mais pegando fogo, sabe? Igual é lá na gringa. Lá na gringa é o que mais tem. Tem podcast de todo tipo. E se você... por exemplo, eu que gosto de consumir conteúdo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tudo mais. Eu consigo achar fonte pra tudo lá. Tem um cara que eu sigo, um podcast, que ele é 100% ciência. Pra ele é tudo comportamento e é muito bom o podcast dele. E tem um outro que é o cara mais pseudociência de todos, mas é muito bom o conteúdo dele também. É aquele pessoal que fala sobre energia e tal. Só que nos dois eu aprendo muito. E eu queria ver mais disso aqui, sabe? E eu não vejo, infelizmente. Eu não sei o porquê exatamente, mas eu acho que é só... eu acho que é uma junção de coisas. O mercado aqui é diferente, então equipamento aqui é tudo triplo do preço. Mas também tem um lado que é que as pessoas não veem o longo prazo do podcast, que é uma coisa... tipo, eu sabia que quando eu ia começar o podcast, eu ia fazer 1000 episódios pra frente. Então eu já não esperava que ele fosse dar certo já nos primeiros, sabe? Como deu lá pro 20 e poucos. Então eu já tava com essa visão de, tipo, não vou desistir. Então, não desista. Não vou desistir. Vamos lá. Vamos bater 1000 episódios, então? Bora. Eu acho que você tá falando...
Acho que a maior dificuldade das pessoas, não só com um podcast, mas para obter sucesso em qualquer coisa que faça, é a tal da constância. Isso a gente tem que ter muito, né? Porque, é assim, claro, vocês estão escutando aqui a gente, parece, né, um bate-papo entre amigos, tranquilo, mas dá uma ansiedade, tá? Isso não passa. Eu tava nervosa, ansiosa antes. Lutz me confessou que também ainda fica ansioso antes dos bate-papos do Lutz Podcast. Então, eu acho que às vezes muita gente acaba desistindo nesse momento, dessa ansiedade, de tipo, não. Você começa a colocar um monte de crença, um monte de limites na cabeça para que a coisa não desenrole. Então, assim, é uma experiência para todo mundo. Esses dias mesmo eu vi um story. Sabe quando aparece aquelas lembranças do Instagram? De 4 anos atrás? Nossa, faltou, assim, minha vontade era me enfiar embaixo da mesa, de tanta vergonha que eu já fiz um vídeo daquele jeito. Muita vergonha. Só que dizem que se você não tem vergonha do que você fez lá atrás, assim, vergonha no bom sentido, assim, é porque você não evoluiu. Então, se você olha uma coisa que você fala, caramba, nossa, olha eu, que menininho, olha o jeito que eu falava, não tinha postura nenhuma, e hoje você tá diferente, que bom, né? Você evoluiu. Total. Bom, mas voltando na constância, que isso eu vejo muito em você. Como que você desenvolveu a sua? E você acha que veio por você ter muito definido já antes que você ia ter pelo menos 1000 episódios? E como que você sustenta ela ao longo dos meses, das semanas? Lembra aquele papo de que muitas das coisas que a gente acaba ficando bom na vida, ou, enfim, dando certo, às vezes são coisas que incomodavam a gente antes. Então, constância sempre foi um problema pra mim, assim, de tudo. Eu começava e parava tudo. Então, antes do meu outro canal, o último que eu fiz, que me rendeu os frutos pro Lutz Podcast, eu já tinha feito um monte. Só que eu começava e desistia, começava e desistia. Isso começou a me incomodar depois de um certo tempo, né? E aí eu fui atrás de tentar entender como manter essa constância. Basicamente, pra mim, o que funciona pra mim. Primeiro ajusta toda a questão comportamental. E depois, vão ter dias que você não vai querer fazer aquilo. Uhum. Então, nesses dias, pelo menos pra mim, não funciona usar técnicas de TCC, de comportamento e neurociência, que é basicamente você lembrar qual que é a recompensa que aquilo vai te trazer. Pra mim, não funciona muito bem fazer isso. Então, mesmo fazendo isso, a motivação não vem. O que funcionou pra mim, que eu aprendi no podcast do Jordan Peterson, inclusive, é que esses períodos de falta de motivação, eles vão vir, de qualquer forma. Em algum momento vai ter alguma hora que você não vai querer fazer aquilo. Só que você tem que escolher e não fazer aquilo é um certo sofrer, né? Você fazer aquilo, pelo menos até você começar, por exemplo, vamos colocar em termos do podcast aqui. Você não quero gravar hoje. Então, fica aquilo lá, não quero gravar hoje, você tem o poder de não gravar hoje, se você quiser. Desmarca, e é isso. Até você sentar aqui na cadeira, é um sofrimento que você fica dentro de você, tipo assim, não quero fazer isso, não quero fazer isso, não quero fazer isso. Só que esse sofrimento vai vir de qualquer forma, se você fizer ou não. Verdade. Então, é basicamente falar pra você mesmo, pelo menos pra mim o que funciona é isso. O que vale a pena sofrer na sua vida? Então, pra mim, vale a pena sofrer fazer o podcast. Então, já aconteceu várias vezes de faltar motivação de fazer algum programa. Eu falo, esse é o sofrimento que eu escolhi pra mim. Você vai sofrer de alguma forma. Então, lembra que eu te fiz aquela pergunta do sofrimento? Uhum. Porque eu acabei enxergando a vida muito assim. Pelo menos é o que funcionou pra mim. Você vai sofrer independente. Você pode trabalhar com o emprego que você mais ama de todos. Você vai sofrer. Uhum. Então, que sofrimento vale a pena? Sim. Então, pra mim, é isso que eu uso pra enganar minha mente e fazer o que eu tenho que fazer, sabe? Então, a constância veio disso. É possível que, mesmo que você esteja constante lá, você chega em 20 episódios e seu podcast não rendeu frutos ainda. Como foi no meu caso, que no 20 e poucos ele já monetizou. Pode ser que você chegue lá e não renda frutos ainda. Mas
aí que vem você conhecer, você ter repertório de histórias de pessoas que ficaram anos tentando fazer alguma coisa até dar certo. Ficaram anos escrevendo um livro para poder ficar milionário, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é basicamente esse tipo de coisa que costuma me motivar, assim. É mais... Mesmo que eu tenha tudo acertadinho no meu comportamento, tem horas que essa porra dessa dopamina não funciona como tem que funcionar. E aí, cabe a você dar uma enganada em como o seu cérebro funciona, né? O que você acha sobre isso? Gostei muito do que você falou. E sabe que eu acho que é aí que pega muita gente que acha que empreender é fácil. Porque a pessoa que empreende, o profissional autônomo, Lutz, Flávia, né? Eu sempre fui autônoma também. Tem essa questão, que pode ser bônus ou ônus, porque na hora que você não quer fazer, você é sua própria chefe. Você tem que se obrigar a fazer, arranjar uma forma de, se não for por motivação, fazer todo esse backup aqui na sua mente, ir lá e fazer, porque você precisa. Porque não vai ter ninguém ali te obrigando a fazer, você pode desmarcar. Total. Né? Então, eu acho que isso é bem, assim, importante para quem é autônomo e empreendedor também, né? E é uma frase que virou meio moda também, mas é muito real, acho que é clichê porque é verdade, que a pessoa que tem sucesso é aquela que não desiste, não a que não fracassou. Então, essa é a constância. A constância, que aí você vai ficando cada vez melhor, você vai entendendo como que você pode ajudar mais as pessoas. Às vezes é o jeito de lidar aqui no podcast, de bater um papo e, de repente, você vai ver que precisa de fazer algumas coisas de ajustes no Instagram, depois, sei lá, com tráfego, sei lá, depois você vai ajustando, mas para você saber, você vai ter que fazer. Não tem outra alternativa, né? Isso é verdade. Eu tento sempre pensar na minha sensação pós, mas nem sempre é suficiente para tirar aquele nervosismo de antes de algo que te deixa vulnerável. Aqui a gente tá vulnerável. Ainda não é gravado, ainda não é ao vivo, é gravado, mas provavelmente isso daqui vai ser também ao vivo e a gente fica vulnerável aqui de falar uma besteira e tudo bem. Às vezes não é besteira, mas outra pessoa vai encarar de outra maneira, interpretou errado. E eu vi que você tem o mesmo medo que o meu, que é medo de faltar assunto. Medo de, tipo, não render, medo de não fazer uma boa pergunta, esse tipo de coisa. Eu tava falando pra você, são 60 episódios, mais de 60, e isso não para nunca. Eu achava que uma hora eu ia descobrir e não ia ter mais isso, sabe? Mas até hoje é o mesmo medo. E parece que, pelo que eu vejo aí, pelo que eu já conversei com a minha psicóloga, isso não vai parar. Esse medo, essa angústia, essa ansiedade. Só que, geralmente, 99% das vezes, quando termina, valeu muito a pena, sabe? Tipo, acho que hoje eu só tive um episódio que eu não gostei de fazer, mas eu não tinha controle sobre o que estava acontecendo ali no ambiente. Então, nesse caso. Então, foi de 60, eu tive um que não foi como eu gostaria de ter sido. Eu fiz tudo certinho, mas não saiu como eu gostaria que tivesse feito, que tivesse saído. Então, é entender isso, que, tipo, tem coisas que a gente simplesmente nunca vai melhorar, né? Vou pôr entre aspas, assim, mas, por exemplo, essa ansiedade, esse medo, essa falta de motivação na hora da constância, são coisas que parece que não tem cura. Faz parte. Eu não vou te perguntar que episódio foi esse, tá? Fica tranquilo. Em relação a isso que a gente tá falando, né? Você acha que você tem uma habilidade que outras pessoas não têm pra conversar? O que é? Assim, eu já escutei uma coisa que se você não falar, eu vou falar o que é. Que eu já escutei muito falar de você. Mas, Lutz, você acha que você tem uma habilidade, algum quezinho assim especial para lidar com os convidados? Eu acho que não. Eu acho que não, assim, mas vou falar algo que sempre... Porque, assim, pensa. A todo momento eu tô tenso. A partir do momento que o pessoal tá vindo, eu tô tenso, aí vocês chegam lá, que você já foi. Eu vou cumprimentar vocês, vou receber vocês. Eu tô tenso, só que eu não transpareço isso. Eu tô tenso, no elevador eu tô tenso. Começa o podcast, passa. Então, eu não consigo perceber exatamente o que eu tô fazendo.
Mas eu já ouvi de muitos convidados e do pessoal que trabalha comigo de que eu deixo todo mundo muito à vontade lá. Fico feliz que isso acontece, mas eu não sei como. Porque eu tô muito tenso, eu não sei o que eu vou... assim, o que sempre acontece é que eu fico com medo de não saber o que falar quando chegar a pessoa, sabe? Tipo, sabe aquela conversa? Nossa, tá frio, né? Tipo, essas coisas. Eu não sei se eu faço isso, se eu sou Sim. mais solto. Enfim. Mas parece que veio funcionando, né? O que você acha? Acho que tá dando certo. Mas o que eu já escutei falar de você, que é um ponto forte, assim, que é ponto forte de ser humano, e depois, principalmente para quem tem um canal de comunicação, é que você escuta genuinamente, que você deixa as pessoas falarem, você não fica interrompendo, querendo Verdade. colocar sua opinião acima de tudo. Então, isso eu já escutei muito de você. E é ótimo mesmo bater um papo, rola uma troca legal, você escuta. É isso. Esse é um comentário que eu recebo bastante da galera no YouTube e tal, de que, nossa, esse host deixa as pessoas falarem. E eu acho que isso veio muito de como eu vejo o pessoal da gringa fazendo, sabe? Então, por exemplo, hoje eu vim aqui, parece que eu tinha um monte de coisa pra falar. Porque no meu podcast eu não falo muito. Eu só ouço, acrescento uma coisa ou outra. Mas, tipo, lá no meu podcast eu só tô interessado em ouvir. Tipo, eu não vejo ali como meu espaço de fala, sabe? Mas eu sinto a necessidade de falar também. Eu quero falar. Então, quando eu vim aqui, eu já comecei a soltar um monte de coisa porque eu queria falar. Mas eu acho que é isso, assim. É o jeito que eu fui tocando o programa, que é o jeito que me agrada também. Quando você coloca pra você que você quer ouvir a pessoa ali, já fica... Solta um pouco o peso seu também. Solta um pouco de que, beleza, se o programa for... Vou pôr bem entre aspas, assim, porque não é exatamente isso que eu quero dizer. Mas se o programa for bom ou ruim, a culpa não é sua, sabe? Tipo, isso tira um pouco do peso. Sim. Mas eu acho que é isso, assim, é um comentário que eu recebo bastante, porque a gente não vê, dos maiores aqui do Brasil, a maioria, eles são a figura principal, né, do programa. As pessoas assistem o programa deles por causa deles, na maioria das vezes. Eu queria que o meu fosse assim também, eu quero ter meus fãs, eu quero ter as pessoas que acompanham por causa de mim, mas em geral mesmo, as pessoas vão lá pelo conteúdo. Tanto que, tipo assim, não importa se o convidado é famoso, se o cara não é famoso. Se ele vai falar de neurociência, então, as pessoas estão ali pra ver sobre neurociência. É basicamente isso. Mas é legal, você coloca bastante luz no convidado também, né? Eu lembro de sair de lá, da sua casa, me sentindo muito bem. Muito acolhida e o feedback legal. E aí os feedbacks eram, que legal que foi sua entrevista, que você falou, e que cara legal, o Lutz. Então é muito legal que tenha isso Tô também. feliz. Eu ainda tenho muitas crenças dentro de mim que também parece que nunca vai embora, mas Aí, ó. que a gente tá não... todo mundo Tá tem. todo mundo nessa, né? E você, a gente tá falando desse nervosismo, né? Você tem algum tipo de preparação antes de você bater papo com alguém? Ou vai que vai? Eu tenho uma preparação que eu faço que é... Eu tenho que fazer, senão eu não acho que eu vou render da melhor forma. Então, ali na entrevista. Então, meu sono tem que estar 100%. Não, assim, no dia seguinte, eu já, às vezes, por exemplo, eu falei pra você que eu tô gravando curso. Teve dias que eu parei a gravação 2 horas da manhã. Não é meu horário de dormir isso. Eu vou dormir 10 da noite e já tô dormindo. Então, e aí, pra eu aguentar até 2 da manhã, eu tomei Red Bull e etc. Então, aquele dia eu sei que meu sono foi uma merda. Mas eu só fiz isso porque eu sei que no dia seguinte não ia ter podcast. Então, nos dias que eu vou ter podcast, eu tenho que eu tenho que passar a semana bem, sabe? Tipo assim, a minha semana tem que ser boa. Eu tenho que ter dormido bem, em geral, na semana. Não posso estar super cansado. Então, eu gosto de me exercitar horas antes do podcast também. Eu me sinto mais vivo. Mas nem sempre é possível. Geralmente eu me exercito mais à noite mesmo. Então, nem sempre é possível fazer no podcast, que eu gravo mais à tarde. Mas, basicamente isso. Eu gosto de tomar uma dose de vodka, tô brincando. Uma dose de café pequenininha antes de começar. Não dá muita ansiedade? Você fica ansioso com café ou não? Cara, fico, mas eu tomo um pouquinho só porque um ritual, que parece que eu me ativo mais, assim, eu fico mais ativado. Sim. Eu não sei se é verdade ou não, é só um ritual que eu faço. Todos os dias eu medito, então, mesmo que às vezes eu não medite com técnicas de meditação mesmo, eu faço um trabalho de respiração sempre antes do podcast, tipo, umas meia hora antes eu sempre respiro,
Como que você faz? Você tem uma carenciadamente. técnica específica? Aquela técnica box? Depende Como do que você dia. faz? A que eu mais faço é aquela de 4 segundos puxando, aí 4 segundos segura, aí 4 segundos soltando e 4 segundos segura de novo, né? Sem ar, entre aspas. Mas essa, eu já percebi, ela funciona muito bem. Mas o que funciona melhor mesmo é que você faça isso sem contar, no feeling. É meio que uma pira, mas você tem que realmente prestar atenção. É como se você não existisse, assim. Você tem que realmente fazer isso de forma meio que no feeling, meio que sem contar 1, 2, 3, 4, pra funcionar da melhor forma. Eu acho que é isso. Já levei também especialistas em meditação lá no podcast. Então, a galera que manja muito de meditação indiana mesmo. Então, todos eles falam que a técnica é muito importante. Só respirar, prestando atenção na respiração, funciona muito bem. Que é essa meditação que ficou famosa, mindfulness, né? Só deixando a mente limpa, prestando atenção na meditação. Mas, em geral, o que eu mais vejo funcionando é meditação com técnica mesmo. Essas do 4 segundos funcionam muito bem. Se você, para quem gosta, meditação guiada funciona melhor ainda, porque não deixa de ser uma técnica. E ali na meditação guiada, quem gosta dessas piras também, você consegue sentir a emoção que você quiser, entre aspas. Então, tem meditação guiada que faz você sentir uma sensação de amor que você sai chorando, assim. É bizarro, mas eu gosto dessas. Então, basicamente, eu sempre faço algum trabalho de respiração, mesmo que não seja uma meditação, assim, mais técnica, mas é sempre algum trabalho de respiração, porque eu acho que me deixa mais calmo mesmo. E eu sou meio frito, assim, eu faço as coisas rápido, eu falo rápido e tal. Eu gosto que abaixa um pouco essa ansiedade. Tanto que na hora do podcast lá, geralmente na hora que a gente senta, eu tô calmo. Consigo levar calma, consigo prestar muita atenção na conversa. Até depois que você foi lá, e eu comecei a ajustar a alimentação com base em tudo que você ensinou pra gente lá, eu senti que eu consigo focar muito mais na conversa agora. Lembra? Eu falei bastante sobre brain fog lá, na nossa conversa, porque era algo que eu sentia. Ajustando a alimentação, eu nunca mais passei por um podcast onde eu tava com essa névoa mesmo. E antes eu tinha. Parabéns! Obrigado a você, né? Colocou em ação. Que é muito ruim quando você tá conversando com alguém e perde o fio da meada. Já tinha acontecido algumas vezes. Então, isso me deixava muito mal, assim. Primeiro que eu falo, nossa, eu não tô dando o meu melhor pra pessoa que tá aqui comigo. E também não tô fazendo o melhor programa possível. Então, isso me incomodava. Enfim, fiz todos esses ajustes e tá funcionando. Tô conseguindo manter o foco, tô conseguindo conversar bem. E é isso. Parabéns, mente ativa. Isso aí. E você estava falando que você é uma pessoa mais frita, assim, agitada. E aí, lembrei do que você falou da época que... Lá pelos 15 anos, né? Que você falou que passou por um momento que não era muito legal. Queria, assim, trazer um pouquinho sobre a sua saúde mental. Você já teve alguma questão em relação a isso? Que você teve que trabalhar? Como que você falou, putz, acho que naquele período eu tava meio depressivo. Talvez você não tivesse tido um diagnóstico naquele momento, mas hoje você vê, nossa, não tava legal. Como que foi isso e o que você fez aí pra mudar? Nesses momentos, assim, eu lembro de... Porque nunca falam... Eu não sabia se era normal isso, mas eu achava que era, né? Tipo, uma criança com 10 anos de idade pensar em se matar. Tipo assim, pensar, nossa, se eu tivesse uma arma aqui na minha frente, eu me mataria. Eu sentia isso. Só que eu achava que era normal, era uma coisa... Eu sabia me desligar disso, sabe? Eu só achava que era... Tá, eu não quero me matar de verdade, mas... Meu cérebro tá falando alguma coisa. Passei por... Eu lembro, assim, dos 11 anos até 19 anos, eu sempre me senti depressivo, assim. Sempre me senti pra baixo. Nunca era aquela pessoa feliz, aquela pessoa realizada, me sentia muito perdido e tal. Depois, analisando histórico familiar, um monte de coisa, eu descobri que é possível que eu tenha algo biológico mesmo em mim, que às vezes me coloca mais pra baixo. Mas, em geral, assim, depois que eu comecei a fazer terapia, isso nunca mais voltou. Então, assim, a terapia me ajudou. Quando eu entrei na terapia mesmo, eu quis... para resolver um problema específico, que era a falta de autoestima, assim. Eu não conseguia perceber que... Eu não conseguia... por exemplo, eu achava que os meus canais que deram certo, já tinha dado certo o podcast e já tinha ido bem o meu outro canal. É que eu tive sorte.
Então, eu sempre ficava, eu tive sorte. Nunca era mérito seu. Isso tava me matando, assim, por dentro, me corroendo mesmo. Então, comecei na terapia pra resolver isso. Aí a gente resolveu, e aí eu comecei a puxar essas coisas, né? Assim, por que às vezes, assim, começa a semana, eu tô bem, e do nada eu tô mal, sabe? E aí, depois que se ajusta tudo, isso continua acontecendo. Tem a questão de cansaço também. Então, por exemplo, o que eu sempre vejo que acontece. De quarta-feira, meu humor costuma ser mais para baixo. Mas, na quarta-feira, geralmente já passei segunda-feira, que eu treino mais ou menos 2 horas por dia. Eu trabalho o dia inteiro. Terça também, trabalho o dia inteiro. Treino 2 horas por dia. Então, a minha mente e meu corpo já estão cansados. Então, na quarta-feira, é normal que eu sinta um pouco mais para baixo, né? Então, tem essa questão do cansaço também. Mas eu acho que, sim, existe algo em mim, ou biológico, ou sei lá, que tem uma propensão mais pra ir pra depressão e tudo mais. O meu avô já tentou se suicidar. O meu pai teve comportamentos autodestrutivos a vida inteira, assim, de beber muito, fumar muito. Ele não tem muito amor à vida, assim, pelo que ele mesmo fala. Então, tipo, eu não sei, essa criação e até mesmo genética pode ter influenciado no começo, assim, da pré-adolescência até o começo da vida adulta, que eu tenha ficado mais depressivo mesmo. Mas, assim, a terapia me ajudou 100%. Eu falo que a terapia, assim, mudou minha vida de formas que é inimagináveis, assim, mudou da água pro vinho mesmo. Então, eu sempre falo pra todo mundo, quem pode, faça terapia, sabe? E eu também não gosto das pessoas que falam para fazer terapia, mas a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas é que não tem tempo ou nem dinheiro para fazer. Mas, assim, é basicamente isso. Eu acho que a terapia foi a principal coisa que me ajudou a sair dessa sombra, assim, dessa coisa meio ruim mesmo, sabe? Enxergar mesmo, entender o que não era normal você sentir ali, né? Total. Esses pensamentos. Total. E foi algo bem importante, assim, pra você encarar melhor esse distanciamento dos seus pais? Que você falou que aconteceu? Foi bem de boa. Foi bem de boa, né? Foi bem... eu lidei bem com depois entender que muitas das coisas que eu buscava era por realmente ter os pais distantes. Porque, basicamente, quando eu descobri isso, fui conversar com meu pai e a gente ficou mais amigo do que nunca, sabe? Então, não é fácil esse tipo de coisa. Assim, parece que você vê um monstro, Você imagina uma situação. Então, por exemplo, como você vai lá e vai conversar com seu pai. Você imagina aquilo como uma montanha de problemas que você vai lá e você vai... É a pior coisa do mundo, sabe? Mas, no fundo, você vai lá, é uma pedrinha, não é uma montanha. E aí você passa por aquilo, consegue conversar. Eu não sou muito próximo da minha família, assim, em geral. Mas eu tenho muita vontade de me aproximar no futuro, sabe? Agora eu prefiro não, porque me toma... que não é muita energia mental mesmo, muita força mental que você precisa pra ir lá, conversar e tal. Mas eu sinto vontade de me reaproximar mais, mas também não vejo como uma prioridade, sabe? Hoje eu vejo que eu tô feliz, eu basicamente tenho a minha família agora, né? Eu já namoro há 5 anos, a gente mora junto já há mais de 1 ano, tem um cachorro, 2 gatos, então, nossa, eu vejo que... a família tá... eu vejo que, a família meio que eu criei minha família, assim. Eu tenho meus amigos que também, nas fases difíceis, todo mundo se ajudou. Nas fases difíceis, todo mundo se ajudou. Então, eu vejo hoje que eu tenho minha família de sangue, minha família que não é de sangue. E a vida corre bem, assim. Sim. Bom saber que você tá feliz. Tô feliz. Tem momentos que eu acho que é normal pra todo mundo, que você fica... Você se perde de novo, né? O que você acha sobre isso? Às vezes você toma decisões que, se você estivesse seguindo mesmo o seu caminho, você não tomaria. O que você acha sobre isso? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu acho que é recalcular a rota. Às vezes você tomou uma decisão e a vida vai mudando, de repente você viu que não encaixa mais. Normal, né? Não vejo como... É normal, mas é ruim. Sim, acontece, né? Sim. Mas, claro, ruim, eu acho que fases da vida. Total. Mas é importante que você está atento
a isso? Provavelmente agora, se você sentir que algo não tá indo legal, você tá muito desanimado, se sentindo muito ansioso, você já acende um sinal de alerta, porque como você já viveu isso, você já sabe para quando isso não tá indo para um caminho Total. dentro do aceitável. E aí você já tem alguns mecanismos, né, que provavelmente a terapia tenha te dado muitas armas para você poder driblar isso legal. Com certeza. Né? E aí é se autoconhecer também, né? Se conhecer, na verdade, porque Importantíssimo. como é que você vai saber o que precisa, o que tá ruim, o que tá bom, se você nem sabe quem é você, Sim, quem que é a pessoa que acha bom e ruim as coisas, né? sim. E você estava falando da sua família, sua namorada, seus cachorros, bem legal. E você tem um núcleo que você criou com a galera do esporte. Eu queria saber, você faz jiu-jitsu, É. né? Assim, o jiu-jitsu... É muito clichê falar isso, porque todo mundo que faz jiu-jitsu fala, mas é verdade. Uhum. O jiu-jitsu mudou minha vida, assim. Porque, para falar de forma bonita, é uma filosofia expressa através do corpo. Então, tem vários conceitos, por exemplo, o que todo mundo conhece, que é pressionar e resistir. É um conceito básico do jiu-jitsu que você precisa entender. Tem momentos certos de você pressionar e tem momentos certos que você tem que estar resistindo. Não só essa, como muitas lições que a arte marcial tem ali, você consegue aplicar na tua vida também. Então, uma delas é esse pressionar e resistir. Então, saber o momento certo de gastar uma energia, saber o momento certo de economizar. Então, o jiu-jitsu começou a me trazer lições a partir disso. Fora que foi o primeiro exercício físico que realmente me encantou. Então, antes, beleza, eu gostava de ir pra academia, mas eu não conseguia ver sentido naquilo. Por que eu tô indo pra academia? Só pra ficar mais bonito? Não, assim, Não te pegava. não me É o pegava. que eu falo muito. Não tava não tava me encantando mesmo. O jiu-jitsu me traz um desafio que parece um videogame, assim, sabe? Pra mim que sempre gostou de jogar, aquilo é um jogo. Então, você tá ali, é um xadrez humano, praticamente. Você tem movimentos certos, as técnicas são complexas. É tudo... Faz você ter uma paixão por aquilo de tão lindo que é aquilo, de tão complexo que é aquilo, você vê as possibilidades. Pra você ter ideia, pra você se tornar faixa preta, demora 10 anos, em média. Pode demorar mais ou um pouco menos. E todo mundo fala que quando você pega a faixa preta é aí que começa. Então, é legal ter essas coisas que são, entre aspas, infinitas, assim. Você não vê um fim porque não tem ansiedade. Você não fica ansioso pra pegar a próxima faixa. Você vai levando a vida e vai lutando. Basicamente isso, assim. Então, foram duas coisas. Principalmente essa parte de lições que traz pra vida. Te ensina a regula muito bem o seu ego. Assim, bota o seu ego no lugar, porque eu lembro da minha primeira aula. Eu fui lá, lutei com uma mulher que era muito mais magra que eu, muito menor do que eu, e eu já sou baixinho. E ela me destruiu. Então, você fica aquilo, nossa, então eu não sou nada, não presto nem pra me proteger aqui. E aí, às vezes, você tá numa semana que você tá indo muito bem, tá ganhando de todo mundo lá nas lutas, e uma semana depois, a pessoa que você tava ganhando sempre vai lá e te amassa também. Então, ele sempre deixa seu ego em xeque, ele sempre tem alguém melhor que você. Sempre tem alguém pior também, mas sempre tem alguém melhor do que você, então você não pode se achar fodão. Pra mim, esse que é o principal do jiu-jitsu, assim, e fora que é uma família, né? Você vai lá, as pessoas são extremamente respeitosas, tem que ser. Tem aquilo de que depois de uma atividade física intensa, você se sente muito bem, né? Então, ali às vezes você sai rindo bobo, assim, porque você fez 2 horas de treino ali. Todo mundo é muito intenso. Aí sai ali do tatame e vai conversar, qualquer coisa é engraçado, tá todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, então é uma vibe muito boa. Até eu tava com um amigo meu, eu falei lá, mano, eu considero aqui uma segunda casa, assim, é muito gostoso estar aqui, a vibe, a energia de todo mundo. Então, basicamente isso. Legal. E desenvolve demais a disciplina, né? Pra Porque você caramba. falou do respeito, tem todo um ritual. Tem todo um Isso ritual. de artes marciais é demais. É demais. Realmente. Eu gosto de falar que o jiu-jitsu é a melhor arte marcial. Mas é a única que eu faço, né? Mas eu acho que é a melhor porque encanta tanto as pessoas que gostam da parte física. E se você quer ficar só bonito, vai funcionar também. Porque utiliza todos os músculos do corpo. E é intenso. Então, se quiser só ficar bonito, vai funcionar. Mas pra quem gosta de um desafio
intelectual mesmo, vamos dizer assim, vai funcionar muito bem também. Tá. E pegando esse gancho, como que você enxerga a saúde? Você enxerga a saúde como um fim, que você precisa ter saúde porque todo mundo tem que ter saúde para ter corpo e cérebro forte? Ou você enxerga a saúde como um meio para você conquistar outras coisas? Ser saudável para mim significa uma coisa só, que é experimentar o tempo finito que eu tenho aqui na vida da melhor forma possível. Então, se eu não tiver saudável, essa experiência que a gente tem do 0 até os 80, 90 anos, não vai ser a melhor experiência possível. Então, só de pensar assim já me traz uma ansiedade e falar, putz, eu não tô vivendo o melhor possível. Não quero isso. Então, é por isso que eu busco a saúde nesse sentido, assim, de poder experimentar essa jornada, esse filme, da melhor forma possível. Gostei. E o que é morte para você? O que é morte para mim? É o que... Lembrar que eu vou morrer é o que me mantém em xeque, assim, com a vida. De que a morte é a principal coisa que você pode olhar, observar, para você se lembrar de viver a vida da melhor forma. Então, até uma outra coisa interessante é que a maioria das religiões resolvem esse problema da morte, né? Ela resolve que você morrer, você vai ou reencarnar, ou vai ir pro céu, ou pro inferno e tal. Ela resolve esse problema da morte. Então, e só isso já traz uma tranquilidade para você viver a vida sem tanta ansiedade, sem levar a vida muito a sério, sabe? Esse tipo de coisa. Mas para quem não é muito religioso, e eu não sou muito, a morte é se lembrar de que isso aqui tem um fim. E pode ser amanhã, pode ser daqui 30 anos, 40, 50, 60. E isso faz eu escolher. Se hoje fosse meu último dia na Terra, o que eu faria? Basicamente isso, assim. E outro jeito legal de olhar a morte. O que você quer que esteja escrito na sua lápide? Então, a morte sempre pra mim, é quase que uma bússola, assim, que você pode... Relembrar a morte é muito importante, é isso que eu quero dizer. Seja ela, o que você quer ser quando você... O que você quer que esteja escrito na sua lápide quando você morrer. Seja você mesmo se lembrar de que, se você morrer, se amanhã você tá legal com a sua namorada, você tá dando a atenção necessária pros seus amigos, pra sua família, pro seu trabalho mesmo também, você tá dando o seu melhor. Então, pra mim, a morte é esse tipo de... É quase que um aterramento, assim, tá, você vai morrer. Foi mal, bati na mesa aqui. Você vai morrer. É basicamente isso. Sim. Faz sentido? É um Eu pirei lembrete muito. diário. Não, acho que cada um enxerga de uma forma. E você tem um relacionamento com Deus, que você falou no início que teve um momento da sua vida que você se aproximou, quando você passou por algumas dificuldades, mas que você também não é muito religioso. Sim. Você acredita em Deus? De onde você tira a sua fé? Você tem fé? Pra mim, acreditar em Deus não é só você falar que acredita em Deus, é você agir como se um Deus existisse. Então, se for isso, sim. E quando eu quero dizer como se um Deus existisse, é que se existe um Deus, ele quer que você trate as pessoas da melhor forma possível, ele não quer que você passe a perna nos outros, ele não quer que você fique mentindo. Assim, independente da religião, são coisas que, se existisse um Deus, eu imagino que ele não gostaria que você fizesse. Então, esse tipo de coisa de olhar, de acreditar em Deus, pra mim, é viver como se ele existisse. Então, de certa forma, sim, você com certeza vai errar o tempo inteiro, ninguém é perfeito, eu erro todos os dias, com certeza, mas é tentar sempre ser, entre aspas, esse Deus, sabe? Ter esse Deus dentro de si. Agora, eu acredito muito no metafísico, além do físico, coisas que que a gente ainda não entendeu. Eu não tento expor muito isso no podcast lá, mas eu sou bem aberto para falar sobre isso. Assim, eu já tive várias experiências transcendentais, assim, meditando e enfim. Você pode compartilhar alguma? Posso compartilhar uma de uma época específica. Quando eu comecei a meditar, diariamente e com
uma técnica, uma meditação guiada, que é uma meditação com técnica, que é você ir se colocando para sentir uma emoção específica ou para sentir uma calmaria, enfim. Quando eu comecei a fazer isso, eu acabei ficando muito mais sensível com as pessoas. Então, por isso que eu falo que tem coisas que a gente não entende ainda. Por exemplo, quando eu conversava com a minha namorada, eu sabia exatamente o que estava passando na cabeça dela. Eu sabia se ela estava triste, se ela estava incomodada, se ela estava com raiva, se ela estava feliz. E quando ela estava triste por algum motivo e não demonstrava, só conversando ela começava a chorar. E como se tivesse tocado no ponto específico. Além disso, outra coisa, eu via... sabe esses documentários na TV de, tipo, baleia, essas coisas? Começava a ficar emocionado com essas coisas. Então, eu comecei a ter uma sensibilidade maior para tudo isso. Nessa mesma época que eu tava me sentindo bastante sensível, foi quando eu tomei as decisões que eu tomei que me fizeram chegar onde eu tô hoje, no sentido das coisas que eu gosto de fazer, sabe? Então, eu acho que existe uma certa sensibilidade que dá para você desenvolver, que vai te ajudar a tomar melhores decisões e vai te ajudar a tratar os outros melhor e tudo mais. E eu senti isso. Por isso que eu acredito em algo além do físico que a gente ainda não entende. Ninguém sabe falar o que é isso. Os yogis e tal, da filosofia indiana e tudo mais, explica que isso é você se colocar... Você tá evoluindo como alma. Mas pra mim isso é muito amplo, não serve. Então, eu fico mais em tipo, beleza, eu sei o que eu senti, eu não sei exatamente o que é, mas eu quero sentir de novo e cada vez mais, entendeu? E geralmente o que me aproxima disso é... Isso eu falo aberto, assim. Mesmo lendo a Bíblia me aproxima disso. E meditações indianas também me aproxima disso. Sim. E às vezes, simplesmente, estando presente me aproxima disso, entendeu? Então eu não sei explicar o que é, mas sim, eu acredito em algo além do físico e tem várias formas de alcançar, sabe? Eu acredito também. Você acredita? Às vezes um contato muito forte com a natureza, também Total. você sinta isso. Total. Né? Eu lembro quando eu fui fazer o meu retiro de silêncio e meditação, foram poucos dias, mas eu tive um pouco dessa sensação que você está falando. Parece que você fica com sentidos muito apurados, assim, a sua sensibilidade é outra, a sua criatividade aflora. Total. É muito bom, realmente. Total. Por isso que eu falo que, assim, mesmo a galera da pseudociência que gosta de falar que a gente é toda energia, a gente transmite energia o tempo inteiro. Por que eu gosto de ouvir esses caras falando, e eu não concordo com tudo, mas eu gosto de ouvir as pessoas falando porque eu senti algo parecido. Então, eles não estão falando 100% asneira, sabe? Pelo menos não o que eu acredite. Por isso que eu falo, tem coisas que a gente ainda não entende, que a gente fica sensível para entender uma emoção do outro. Para mim, isso tá rolando alguma troca que a gente ainda não sabe o que é, sabe? Sim. É basicamente isso. Sim. O que você acha? Talvez a gente não descubra nessa vida, né? Na próxima, quem sabe. Total. E, Lutz, mulher ou mulheres que te inspiram? Boa. Quem ou quais? Boa. Por quê? Vou falar uma coisa aqui que é meio clichê, mas todas as mulheres que foram no meu podcast me inspiraram até hoje. Mas é sério. É mesmo? Total. Porque eu não sei se foi uma questão de bolha que eu cresci, ou... Enfim, eu nunca tinha tido uma mulher como inspiração, sabe? Porque eu também nunca tinha... E os homens que eu tinha de inspiração nunca eram pessoas próximas. Eram, tipo, um artista que eu gostava muito, tipo, Kurt Cobain. Então, tipo, eu sempre fui... As pessoas que me inspiravam sempre eram pessoas de fora e homens. Então, quando eu comecei a conviver mais com... Como pode dizer? Quando eu comecei a viver mais a vida real mesmo, então... O podcast me ajudou muito nisso, de, tipo... Eu conheço um montão de gente agora. Antes eu só conhecia um núcleo minúsculo de pessoas. Então, foi aí que eu comecei a me inspirar por outras pessoas, outros tipos de histórias. Assim, não só pessoas de sucesso, assim, financeiro e de vida, mas me inspirar por pessoas que... Você vê que a pessoa, ela não atingiu todo o potencial dela. Mas ela te inspira porque você vê que ela
tem uma família feliz, que ela aguenta aí 20 anos de um chefe falando merda pra ela, e ela consegue aguentar isso. Então, dá pra ter inspirações de tudo, né? Mas uma mulher que me inspira, eu acho que eu diria... Sabe aquela... Putz, esqueci o nome dela. Posso pesquisar? Pode. Eu queria saber também se tem ido mais mulheres no seu podcast. Boa. Quando eu fui lá, era o episódio 41 e eu falei, Lutz, eu sou a primeira mulher nesse podcast, o que tá acontecendo? Me senti honrada, mas eu, né, dei uma deixa ali. Eu lembro que você falou, elas às vezes não topam muito, se chama mais homens. É muito, acho que pelo que a gente conversou lá também, que às vezes tem poucas mulheres que falam sobre determinados assuntos, na parte de neurociência, produtividade. Total. Né? Pra mim, aquele podcast lá nosso mudou muito, assim, o jeito que eu até escrevo as mensagens pros convidados. Então, depois daquilo lá, eu percebi que talvez eu não tava sendo... não tava transmitindo segurança o suficiente. Então, pra um homem, foda-se. Pra quem é homem, sabe que, tipo, mano, pra gente, a gente nem vai ler direito a mensagem e já vai aceitar. A mulher, você precisa transmitir mais segurança, querendo ou não. Por exemplo, a maioria dos meus convidados, eu chamo Uber pra pessoa. Isso tudo é um monte de empecilhos no caminho, né? Que pode fazer a pessoa não aceitar. Então, depois daquele dia lá, começou a vir um monte de mulher. Tem mais mulheres? Pra caramba. Legal. Começou a vir... Show. Semana passada teve uma, vai ter mais uma semana que vem. Opa, então, praticamente não falta semana com mulher, assim. Hoje eu mantenho 2 por semana, né? E aí, às vezes, é tipo uma semana sim, uma semana não. Mas, em geral, sempre tem mulher agora lá no podcast. Outra frequência, melhorou. Total. E aí, lembrou o nome? É a Ayn Rand. Me conte sobre ela, não conheço. Quem é? Eu não conheço muita história dela, mas ela escreveu livros muito bons. Na época que eu tava perdido, eu entrei numa de... Encontrei o que tirava o vazio dentro de mim em política. Acho que todo mundo passa por isso, assim, por um certo momento. Você transforma seu propósito em aderir a um lado específico. E ela basicamente falava sobre libertarianismo, que é uma ideia de que, desde que você não interfira na propriedade privada de outras pessoas, você pode fazer o que você quiser. Então, aquilo me pegou muito cedo, aquilo lá me instigou muito cedo. Eu não conheço muita história dela, pra ser sincero, mas ela transmitiu ali pra mim algo que até então eu não tinha reparado em mulheres, que é uma inteligência, uma capacidade de entender assuntos muito complexos e colocar isso pra fora de uma forma fácil de entender. Então, basicamente, os livros dela têm 700 páginas, 1000 páginas. Só que são os livros que eu li, foram os únicos livros grandes que eu li sem parar, assim. Eu lia metralhadora. Então, eu lembro que já naquela época eu admirava ela pela capacidade de escrever dela. Ultimamente eu tô lendo bem mais. Eu tô reparando que nem todo mundo tem isso. Então, tá aí uma mulher que me inspirou, pelo menos naquela época. Que legal. E tem alguma mensagem desses livros que você leu dela que você traz pra sua vida? Acho que até hoje não tem como escapar essa questão do... Apesar dos livros dela serem muito focados em como estruturas políticas deveriam funcionar, traz muito aprendizado para a vida. Então, o principal é que, desde que você não esteja atrapalhando ninguém, desde que você não esteja interferindo na vida de ninguém, faça o que você quiser. Basicamente isso, assim. É um conceito básico de ética, mas nem todo mundo leva isso a sério. Eu acho que isso é o principal, assim, para você viver uma... a primeira coisa que você tem que fazer é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, sabe? Tipo, é a principal coisa. E esse livro fala perfeitamente sobre isso. E você tá lendo algum livro especial atualmente? Qual? Tô gostando muito de um livro que chama As Leis da Natureza Humana. É do Robert Greene. Esse cara, eu não sei se ele é psicólogo, eu não sei o que ele é. Mas ele já escreveu vários livros. Um deles, o mais famoso, acho que chama 48 Leis do Poder.
que é um livro muito mal visto pelo seguinte. Você abre o livro, quando você vai ler as leis do poder, basicamente, a 7ª lei é o seguinte. Acho que é a 7ª lei, sei lá. Faça os outros fazerem um trabalho pra você e receba o crédito por isso. Você começa a ler os títulos das leis, você fala, que livro de filha da puta. Eu não quero ler isso. Depois, aí ele foi algumas vezes no podcast do Jordan Peterson, que ele tem também. E aí eu assisti as entrevistas dele e ele já me encantou pelo jeito que ele fala que ele escreve livro, que é o seguinte. Ele pega todo o lado, esse lado sombra que a gente tem dentro da gente, esse lado perverso que tem dentro do ser humano, e usa aquilo pra escrever os livros dele. Só que assim, os livros dele têm histórias de como as pessoas, tipo, como os reis antigamente usavam essas leis pra se manter no poder, como que eles usavam pra jogar esse jogo do poder entre eles, sabe? Tem uma outra regra lá que é não confie demais nos seus amigos e aprenda a usar seus inimigos. Basicamente porque um ex-inimigo tem muito mais a provar pra você do que um amigo. Então, geralmente, um ex-inimigo, como ele diz no livro, ele conta histórias que sustentam essa lei. Um ex-inimigo tem mais probabilidade de fazer coisas muito boas por você, porque um amigo já está acostumado, já é seu amigo. O ex-inimigo vai tentar se provar. Isso é uma das leis. Então, você começa a ler os títulos e fala, que livro de filha da puta. Porque, realmente... Mas assim como um título de YouTube, uma thumbnail, é só para chamar atenção. É contra-intuitivo. E aí, enfim. E aí, esse é um livro, eu não li esse livro, o 48 Leis do Poder, eu li só as leis e os resumos delas. Só que aí eu gostei desse outro livro dele, que chama As Leis da Natureza Humana. Que ele explica, basicamente, como um ser humano funciona, tanto através das questões comportamentais, mostrando pesquisas e tudo mais, quanto através dessa parte mais mental, assim, mais da psique humana mesmo, que... Colocando aqui, vamos supor que seja separado do cérebro, ele também explica isso. Então, do porquê que a gente gosta do que a gente gosta, do porquê que uma pessoa, às vezes, é cuzona contigo, enfim. Tudo que você pensar de como o ser humano funciona, ele fala naquele livro. Eu tô bem no começo ainda, acho que eu tô na página 100 e poucas, tem 700. Mas é um livro, assim, que eu tô gostando muito de ler. Tô lendo também, tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu descobri que isso funciona bem. Tá, não fazia isso antes. Não, isso funciona bem pra mim. Tá. Além desse livro, eu tô lendo A Estratégia do Oceano Azul, que é um livro de marketing, que basicamente, como eu tô fazendo curso sobre YouTube, eu tenho que organizar as ideias que estão na minha cabeça de uma forma que as pessoas entendam. Esse livro tá me ajudando a entender como que eu fiz os meus canais darem certo, porque tudo que ele explica nesse livro eu usei só que de forma intuitiva. Fui usando de forma intuitiva, mas tem todo um método lá que ele passa e é legal porque até me clareou de coisas que eu posso melhorar e coisas que eu deixei de fazer que, na verdade, foram o que fez dar certo, sabe? Então, chama Estratégia do Oceano Azul, que basicamente é você fugir dos oceanos vermelhos da competição. Então, a competição tá num mar vermelho de sangue e tudo mais. A Estratégia do Oceano Azul é você encontrar nessa competição um espaço livre para você nadar, e aí é um oceano azulzinho e tudo mais. Basicamente isso. E aí o outro livro sabe o livro A Arte da Guerra? Tem um livro que chama Guerra da Arte, que é um livro que um escritor, Steven Pressfield, que fez esse livro, escreveu esse livro. Ele já é um escritor escreveu vários romances fudidos, assim, muito bons. E aí ele escreve esse livro, que é um livro que fala sobre procrastinação, basicamente. Ele explica o que é a procrastinação. Ele usa bastante coisa da neurociência, mas, em geral, é mais do lado mental mesmo, assim. Ele explica a procrastinação quase que como se fosse um... Ele não usa essas palavras, mas quase como se fosse um demônio mesmo, sabe? Uma coisa externa que tá ali te atrapalhando. Então, é um livro que fala sobre... É um livro que funciona bem para empreendedores, para escritores, para artistas em geral, assim. Todo mundo que sofre com procrastinação... Esse livro é bom. Eu tô quase terminando já, é um livro muito foda. Legal, acho que vai esgotar, então. Todo mundo precisa dar um jeitinho na procrastinação. É um livro que eu tô gostando bastante. Que legal. Boas dicas. Valeu. E eu vi que você leu o Essencialismo, né? Que a gente tinha conversado. E aí, curtiu? Você tá falando mais não? Tô.
É? Sim, esse livro aí foi o... Eu não vou entrar em detalhes, mas foi assim, o que, em um momento específico, mais no começo do ano, assim, eu tava tomando decisões que estavam fugindo um pouco do que eu realmente queria fazer. São decisões que, se você olhar só pro lado do dinheiro, é uma decisão muito certa, porque é uma decisão que me traria muito mais dinheiro. Mas, infelizmente, eu queria funcionar assim, mas infelizmente não é isso que me move, assim, não é mais o dinheiro, não é mais esse tipo de coisa. Então, acabei tomando decisões e falando muito sims, porque eu sabia que aquilo ia me render mais. Uhum. E algumas coisas renderam realmente mais, coisas não me renderam nada. Então, esse livro pra mim foi foda, assim. Até quando você falou lá no podcast, eu demorei pra começar a ler ele depois que você falou. E eu falei que eu ia ler, mas eu demorei. E Falou e aí, disse. e aí eu li. E até tem uma aula no meu curso que tem muita coisa desse livro que eu vou dar. Que eu vou passar sobre como que as pessoas podem realmente ver o que é importante na hora de criar um canal mesmo no YouTube, que é o meu nicho ali, mas isso se aplica na vida, né? Pra tudo. Às vezes a gente, por exemplo, no caso do YouTube, quando a gente tá começando, a gente só pensa em uma coisa, fazer bons vídeos. Basicamente isso. Todo mundo, quando quer começar no YouTube, é meio que uma visão mais infantil, assim, quero fazer bons vídeos, é isso. E aí você começa a aprender um pouco mais, você começa a acrescentar um monte de coisa ali, tag, tem que estudar algoritmo, tem que estudar um monte de coisa. E aí é aqui quando você começa a se perder. Porque nada disso aqui importa. No fundo, a única coisa que o YouTube quer é que você faça bons vídeos. Então você volta para aquela visão mais infantil, assim, mas é o que realmente importa, que é basicamente o essencial. Né? Então, esse livro aí me trouxe muitas lições, assim. E até, eu não sei se isso acontece com você, mas esse livro, quando eu terminei ele, eu tinha começado a ler ele, aí ele explodiu tanto minha cabeça que eu já tinha um monte de coisa pra arrumar na minha vida. Coisas que o livro ensinou. E aí eu fui atrás de arrumar essas coisas e depois eu voltei a ler. Porque tem livros que são assim, né? Pelo menos pra mim. Ele explode tanto sua cabeça que você tem que ajustar um monte de coisa. E depois você pode começar a voltar a ler ele e terminar. É legal que ele dá vários exemplos, né? De uma pessoa essencialista e o não essencialista, né? Aquela pessoa que acumula coisas, que fala assim quando não quer, né? Às vezes se sente por obrigação e parece que você se encaixa ali, né? Você vê em várias situações da sua vida e realmente, conforme a leitura vai rolando, já dá pra ajustar bastante coisa. Total. Eu gostei também dele, muito. Gostou? Você ajustou também um monte de coisa na sua vida? Ajustei. Eu acho que o que mais ficou na minha cabeça foi o que eu falei pra você, que é a ideia do se não é um não, um sim óbvio, então é não, né? Porque às vezes a gente fica, ai, mas será? Pensando muito. Então, se tem muita coisa envolvida ali, é não, né? Não é algo que é essencial mesmo, de fato, pra você, que senão você não ia colocar tantos pontos de interrogação assim na cabeça. Pra mim, assim, pra todos esses livros, o essencialismo, por exemplo, pra ele realmente ter um certo efeito na sua vida, você precisa se autoconhecer, pelo menos um pouco, né? Como é que você vai saber o que é essencial pra você? Sim. Então, às vezes, eu recomendei esse livro pra um amigo meu e ele não entendeu muito a essência do livro. E aí eu não falei pra ele, mas eu falei assim, beleza, então não é um livro pra você. Mas eu pude perceber que é porque a pessoa não consegue entender o que realmente é essencial, sabe? Porque pra ela, ela vive a vida inteira falando sim pra todas as oportunidades que aparecem. Porque a gente vê a oportunidade como sendo algo muito raro. E que tudo que é oportunidade é bom. Mas não é assim. A oportunidade sempre vai vir outras, sempre vão vir melhores. E nem todas são boas, né? Elas se fantasiam de boas oportunidades, né? Como diz no livro. Sim. E às vezes o livro aparece naquele momento da vida que a gente tá mais perdido, né? Ou vai mudar a sua vida, ou vai passar batido, né? Às vezes a pessoa não vai captar. Verdade. Mas faz parte, né? Quem sabe cai de novo na mão dela o livro daqui a um tempinho. Então, indicamos esse livro. Leiam. Né, Com certeza. Indicado. E a gente tá caminhando aqui pro nosso final do podcast. Tô gostando muito. E eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, tem duas. Tem uma outra coisa que eu queria falar. Tá. Mas se você pudesse entrar numa cápsula do tempo e voltar para um lugar, para um momento da sua vida feliz, bom,
Sabe aquele momento que você pensa e dá até você sorrir sozinho, assim, que é gostoso? Foi um momento legal? Aham. Que momento que seria esse? Vou falar 2. Pode ser? Pode. Um mais específico, assim, mais clichê, que é uma viagem que eu fiz pra Gramado, que foi um momento... Foi uma semana antes de começar o podcast. E eu tava com a minha namorada e foi, tipo, muito foda. Foi muito legal. Então, pra mim, aquilo ali... São esses momentos que, às vezes, você para e pensa e fala assim, nossa, existe uma felicidade extrema, né? Existe uma coisa muito boa de se sentir. É legal, de vez em quando, ir atrás disso. Tem esse momento. E, por incrível que pareça, na época que eu tava lá na sala comercial, tava todo fudido, foi um momento que eu... Não sei, eu me sentia muito feliz. Da mesma forma, assim... Não no começo de tudo, mas logo, pouco antes de começar o podcast, de me mudar, eu tava me sentindo muito realizado já, porque foi meio que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Coisas assim, por exemplo, meu pai falou que tava orgulhoso de mim, então isso pra uma pessoa que tava buscando sempre essa aprovação do pai, ele falar isso, você desaba no choro, é bizarro. Então, foi uma das coisas. E aí, pô, comecei a ganhar uma grana que eu não esperava ganhar, tava muito bem. Eu contratei um amigo meu que ele era um grande amigo meu da adolescência, assim, e aí ele foi morar no interior, aí ele ficou muito mal lá no interior sozinho, assim, depressivo também. E aí eu contratei ele, trouxe ele pra cá, e aí eu me senti que, porra, eu tô ajudando uma pessoa a ser feliz, aí, enfim, mesmo que eu tava numa situação ali, o ambiente não tava favorável, e não tava mesmo, eu tava me sentindo muito realizado de que, pô, beleza, tá tudo dando certo e vai dar certo, sabe? E também, vou colocar mais um. E hoje em dia também, eu me sinto realizado mesmo. Eu tenho, às vezes, às vezes eu me perco, às vezes eu falo, putz, e se tudo acabar amanhã? Ai, meu Deus, esse tipo de coisa, sabe? Mas aí eu medito um pouquinho, volto pro presente e penso, se tudo acabar amanhã, tudo bem. Já cumpriu o que deveria ser cumprido, e se tudo acabar amanhã, eu começo de novo e vai dar certo de novo também, porque é isso que eu gosto de fazer. Então, é isso. Que legal. É coisa que você construiu, né? Então você viu acontecer, você projetou. Muito massa. De que mesmo num momento, você lá no quartinho, só tava você e sua namorada, mas vocês fizeram planos, vocês fizeram uma viagem para você, né? Trouxe um momento tão especial, talvez de energia, de confiança, de que tudo ia dar certo. Total. E são esses momentos, né? Que, ok, traz coisa grandiosa, é importante, sim, destacar a carreira, ganho financeiro também é legal. Mas são os momentos, né? Uma palavra do seu pai, e Total. isso pra gente muda. Como é que pode, né? Tem tanta coisa legal aí, carros e viagens e tal, mas no fundo, às vezes, é uma relação humana mesmo que vai te deixar feliz, assim. Ter alguém pra contar, né? Tipo isso. De onde será que vem essa sua simplicidade? Eu vejo muito isso em você. Eu acho que de toda essa história que a gente bateu papo aqui nessas 1h45 praticamente, Caraca, a passou gente voando, hein? vê uma simplicidade em você. Eu acho que é muito da sua história, de como você enxergou, como você lidou com isso também, né? Mas você é um cara legal que passa isso. Fico feliz de passar uma imagem legal, assim. Quando eu me mudei pro apartamento que eu tô hoje lá, que é um apartamento legal, consegui montar um estúdio de podcast lá na sala e tal, um grande amigo meu também falou, e aí, como é que você tá se sentindo agora? Tá feliz, tá, não sei o quê? Aí, tipo, eu lembro que eu não tava sentindo nada. Eu falei assim, tô feliz que agora eu vou ter um chuveiro bom e uma pia pra lavar louça, tipo isso. Então, aquilo ali pra mim, além... Ele me fala até hoje, ele fala que isso, pra ele foi que ele viu que... Ele viu algo em mim ali de, tipo, de simplicidade também. Mas até pra mim mesmo, ter sentido aquilo naquele momento, porque eu não sabia o que era pra sentir naquele momento. Eu imaginei que eu ia sentir, nossa, tá tudo resolvido. Tipo, e sabe aquele sentimento de deu tudo certo? Mas não senti nada. Tipo, eu me mudei, não senti nada. Aí eu fiquei pensando, agora eu tenho um chuveiro bom e uma pia pra lavar a louça, tipo isso. Poxa, massa. E você tem, assim, eu só queria, na verdade, não é nenhuma pergunta, eu queria só afirmar assim,
reafirmar isso na sua cabeça mesmo, para que você tenha noção do impacto que você causa na vida das pessoas, com o seu canal, sendo quem você é, com as pessoas que estão próximas. Essa comunicação, você foi sempre muito aberta, muito gente boa comigo, com todo mundo, né? E, poxa, você impacta mesmo vidas. Então, pensar que tanta gente que está escutando aqui a gente e que você... né, tem a oportunidade de trazer no seu podcast, de transformar vidas, isso é muito legal. Então, assim, só para realmente você nunca se esquecer do impacto que você tem na nossa vida. Tá? E parabéns pelo seu trabalho, esse trabalho de constância, de dedicação, de amor mesmo, né, de energia que você faz e transmite para todo mundo. Muito obrigado, Flávia. Eu fico muito feliz, de verdade mesmo, assim, de ouvir esse tipo de coisa, porque... há 2 anos atrás era o que eu queria fazer mesmo. Era o que eu queria, era impactar desse jeito. E deu certo. Então, eu fico muito feliz mesmo. Continue, então. Né? Eu vou trazer você aqui de volta quando você bater, então, 1000 episódios. Boa. Combinado? Boa, combinado. Pode ser até antes também. E 2 coisas. Queria que você só falasse, então, pro pessoal do seu curso, né? Que você está montando um curso. Pode contar direitinho para eles. Depois eu falo só uma outra coisinha. Boa. Galera, eu tô terminando de gravar um curso sobre YouTube. Então, pra falar bonito também, assim como eu falei do jiu-jitsu, o YouTube pra mim foi a ferramenta que eu encontrei de transformar o que eu gosto em dinheiro. Então, tipo, querendo ou não, beleza, que eu gosto de trocar essas ideias, mesmo que a câmera estivesse desligada. Seria impossível manter isso, assim, como um estilo de vida, né? Então, pra mim, o YouTube... essa ferramenta é possibilitar que, independente do seu nicho ou do que você gosta de fazer, vai ter espaço para você lá. O algoritmo vai fazer as alavanquinhas dele para encontrar o público ideal para aquele seu conteúdo. Então, para mim, o YouTube é isso. Dito isso, eu tô lançando o meu curso agora. Para quem quiser saber todas as questões de datas e tal, entra no meu Instagram, @lutzlobo, L-U-T-Z Lobo. E eu solto todas as datas lá. E o YouTube mudou minha vida, né? Assim, desde criança, como conteúdo, como consumidor de conteúdo, até depois como criador de conteúdo, produzindo para a plataforma. Eu sou muito grato pela plataforma em si. E antigamente eu não achava que eu tinha algo para ensinar sobre isso, porque eu achava que foi tudo sorte. Mas hoje em dia, eu já acho que eu tenho algo a acrescentar aí, para caso você seja um psicólogo, um dentista, qualquer coisa que queira começar no YouTube, ou uma pessoa que quer fazer um canal de games, ou uma pessoa que não gosta de aparecer e não quer aparecer, dá pra também ganhar dinheiro com o YouTube assim. Então, se você tem vontade de trabalhar da sua casa e ser livre para trabalhar com o que você gosta, que pra mim é o principal, é que ele possibilita que você, no nicho que você gostar, você vai ganhar dinheiro. Então, acompanha lá no @lutzlobo. Lá sai todas as datas. E é isso. Muito obrigado, galera. Acompanhem. E você toca guitarra, né? Toco. Se você fosse escolher uma música pra tocar agora, pra finalizar esse podcast do Flá que eu discuto, qual que seria? Cara, vamos lá. Que música que você mais gosta de tocar? Acho que eu improvisaria aqui. Responsa. Eu gosto de improvisar. Blues e tudo mais. Vou te dar essa tarefa hoje, então, pra você fazer um improviso. Calma. Eu sou canhoto. Stories. Tá, eu faço. Vou postar hoje. Beleza. Combinado. Lutz, obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Mentes ativas, mandem mensagem lá no canal do Lutz. Acompanhe, tem um canal de vídeos na íntegra, com bate-papos de horas super interessantes. E também tem o canal de cortes do Lutz, certo? Certo. E o Instagram, @Lutz, L-U-T-Z, Lobo. Isso. Que não é o nome dele, né, verdadeiro, mas que é o nome fantasia. Boa. Muito bem-vindo. Parabéns. Boa. E obrigada, Lutz. Muito obrigado a você. Obrigado, galera. Tchau, tchau.